Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial, é puro malte, é império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Está entrando no ar o Papagaio Falante. Coisa nova. Já viu isso aqui? Malandragem. É o E aí, Super galera? Clube, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o Super Clube. E aí, Serginho, Coisa como é que você tá? É só alegria, né, Bruno? Só alegria. Passei meu aniversário aí no dia 12 de outubro. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem para mim. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Já faz tempo. Mas essa época agora, as pessoas estão mandando mensagem, não mandam um presente. Então eu Sérgio. fiquei meio assim, falei, puxa, só mensagem. Nenhum presente. Não mandam um presente. Porra, o que custa, antigamente, né? quando não tinha internet, as pessoas mandavam um presente. presente. Agora é mensagem, fez aniversário. Eu quero um presente, poxa vida! E nem ligam mais, né, Sérgio? Agora as pessoas nem Ninguém ligam. liga mais, manda Agora uma só manda mensagem. mensagem, manda WhatsApp. Mas eu adorei o pessoal lá no Instagram mandando várias mensagens. Você é muito querido, O que Sérgio. vale é a mensagem mesmo, porque a mensagem fica eternamente. É isso Os aí. presentes passam, meu irmão. Exatamente. Às vezes a pessoa manda uma caixa de bombom, tu come e acaba. A pessoa verdade. manda um carro, né? A pessoa manda um carro de presente. carro acaba, Você né? anda e Demora, mas acaba. Demora, mas acaba. É melhor uma mensagem, pô. Uma mensagem, melhor uma que é do coração e é pra sempre, né? Coração. Então, quando aquele oficial de justiça manda aquela mensagem, estou indo aí, essa mensagem é maravilhosa. Mas essa há muito tempo que eu não escuto. Graças a Deus. Ô, Rabelo. Oi. Tá preparado para grandes emoções, Eu Rabelo? estou preparado, sempre estou Falar em preparado. grandes emoções, nós vamos estar no Teatro Nova Iguaçu. Eu vou estar A amanhã gente e você vai estar sábado e domingo. Não, você já Não, esteve. eu já estive. Eu vou estar para Campinas, Teatro Campinas, no Shopping Guatemi, lá no Teatro Oficina do Estudante. Isso. Eu vou estar sexta-feira, amanhã. Olha amanhã, que maravilha. Não sei se é amanhã ou se é sexta, eu tô maluco. Enfim. Eu tô maluco, né, Glu-Glu? Você tá perdido no tempo, Renato Sérgio. Rabelo. Esta mulher, tá vendo o currículo dela aqui, meu camarada. É uma senhora atriz. Ela fez tudo que é novela aqui, tudo que é... Ela fez milhões de novelas. Desde pequeno eu acompanho ela, hein? Já contracenou com ela? Não, já fiz novela com ela, mas a gente não contracenou. Nunca se encontraram na novela? Não, na novela não. Porque ela mas... fez novela com muita gente, Como? Braga. O quê? E ela é de uma família aqui, meu irmão, uma Opa, família aqui essa família eu conheço bem. Que é noveleira mesmo, hein? Apresente ela com aquela voz do Cid Moreira. Puta, Cid Moreira. É atriz. Ela é produtora. Ela é professora de TV. Ela abala o Brasil e Portugal. Com vocês, Thaís de Campos. Minha irmãzinha. Thaís de Campos, seja bem-vinda. Essa daí. Me falaram que você é a rainha do pastel de Belém. Pastel de Belém, em Portugal. Você fica comendo pastel de Belém o tempo todo. Adoro cozinhar. Então, assim, eu trago coisas pra cá e faço coisas aqui, né? Eu não posso trazer o bacalhau, porque a Dona Maria não pode trazer o bacalhau, que senão, né, já viu, né? Me falar que tu vai pra Portugal de 15 em 15 dias, tu tá doida, cara? Não. Tu tá doida ou tá milionária, meu irmão? Tá milionária, isso aí. O marido é português. É verdade. E o marido é português. Teve uma época, quando eu estava trabalhando aqui, entendi. que ele via de 15 em 15 dias pra me ver. O marido é português, então pra fazer aquele aí, glu-glu, tem que ser de 15 em 15 dias. Então vocês têm que pega o avião, vai pra lá, e aí faz, e aí ela, aí vem pra cá, faz o glu-glu aqui. E vou te contar, aí não sabe com que sotaque você... Porque você sabe que tem uma maneira diferente, né? E o Paulo trabalha na TAP, não é? Trabalha na TAP. Aí também já ajuda, né, Sérgio? Pô, porque aí já tem um avião. Ele é comandante? Não. Ele trabalha no solo, não no ar. Aí você tem uma molezinha na passagem, Tem, claro. por isso também tem essa Você é independente aí você vai pra lá, vai pra... Eu queria arrumar um negócio desse. Casar com a comissária de bordo. Claro, Comissária de bordo também pode. Você poder viajar com desconto, você Porra, viaja ia ser não bom, é hein? desconto. Eu não sei quanto custa a passagem, porque desconta no salário dele. Desconta do salário dele? Nem tenho ideia. Olha só. Mas, Thaís, eu quero saber... Desconta. Pô, aí... mas é descontinho, meu irmão. É descontinho, não é Mas passagem não é um cheia, desconto né? como no... Como no quê?
supermarket? No supermarket? Não. Daqui a pouco eu vou falar do supermarket. Agora Supermarket, desconto é grande. Desconto é grande o A pessoa supermarket. tem no superclube. Ô, Thaís, me diz uma coisa aqui, Thaís. Fala, meninos, eu vim Como aqui é pra que me ele- divertir. como é viu? que eu vim ele- aqui pra me divertir. Eu Como falei é que ele assim, te gente, conquistou? favor. Como é que um português conquista uma brasileira? Porque geralmente a gente tá sempre brincando. Eu estive lá em Portugal, eu adoro Portugal, fui fazer show lá, como os portugueses são engraçados. Como é que o português chegou em você? Porque o português que eu conheci lá só falava de Dom Pedro. Dom Pedro pra cá, Dom Pedro pra lá. Pô, que português Dom Pedro esse pra você cá, Dom conheceu, Pedro pra lá. O Manuel. O Manuel ou o Joaquim, né? Não, o Manuel mesmo, o Manuel. Eu estive em Portugal. Ele era meu guia lá, né? Meu guia. Ele fala que Dom Pedro nasceu, aqui Dom Pedro morreu, aqui Dom Mas Pedro todo mundo é penteou o português. É cabelo. Manuel e Joaquim. Não, mas é o Manuel mesmo, Manuel é meu camarada. Me diz uma coisa, como é que você conheceu ele? É Que, assim, que o talento que ele jogou em tu? O engraçado Aí, mesmo... Sérgio, agora você tá aparecendo lá no vídeo. O que é isso? Que bacana, eu gostei. Agora a gente aparece no vídeo, é Tô isso? bonitão, aí gostei. Desconcentra, É, são as coisas doidas, ó, aí, ó. Tô bonito, tô bonito. Mas como Paulo chegou nesse coraçãozinho? Olha, Amado, é difícil de falar dessas coisas porque, assim, eu acho muito engraçado. Quando eu comecei até a falar, quase falar uma bobagem, porque quando eu cheguei em Portugal, eu estranhei demais, porque a gente acha que está no mesmo país, porque parece a mesma língua, mas é completamente diferente. É Europa. Então, tudo é diferente. Então, é assim, a primeira vez que eu ouvi na televisão, quando a primeira vez que eu fui, acabou o jornal, que seria o Jornal Nacional da noite, assim, o mais sério de todos, acabou o jornal da televisão, que era estatal, da RTP, subiram os créditos, aí entrou uma voz de um locutor. Neste domingo, levem seus putos para tomar pica no cu. Eu falei, Neste domingo, leve seus putos para tomar pica no cu. Eu falei, que isso? Que isso? Como assim? Pica é injeção, É injeção. cu é bunda. E Aham. putos são crianças. Então, Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Mas é mesmo, loucura. os nomes são engraçados, os nomes são São. trocados. mas muito engraçado. Eu passei vários perrengues, porque quando eu cheguei assim, eu falei assim, mas eu quero isopor para botar aqui, fui dar aula, né? Aham. Ninguém sabia o que era, não, era esferovite. Porque são várias Esferovite. esferas pequenas, brancas. mentira. Então tem várias coisas assim, mas o mais engraçado mesmo são as palavras que a gente passa Sim. vergonha. Como é que é ônibus lá, ônibus? Autocar. Autocar. É. É porque me falaram que tem um nome lá que... Bicha. Bicha é o quê? Bicha é fila. Mas isso todo mundo Ainda já existe, já sabe, né? Mas O todo mundo já bicha- sabe. Tem umas coisas que todo mundo já sabe e não tem tanta graça, né? Mas tem Aham. umas coisas que a gente fica mesmo... leva mesmo um susto. Mas engraçado também são os costumes, que são completamente diferentes. E tem certas coisas que eu acho bacana. Eu gosto do português, porque o português é educado. o português educado. É verdade. Sabe? É verdade. Você não chega para comprar 1 quilo de carne e fala assim, ô tio, me dá aí um... Oi, querido. Não. Vamos lá, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Por Será que, favor. por favor, poderia me dar 1 quilo de carne picada? É. Obrigada. É verdade. E o telefone? Tá bom. Até logo. Passar bem. Obrigada. Com licença. Tá bom. Até você conseguir desligar. Eu me lembro Jura, eles ficam falando. Eles são rápidos também, até na ligação, por exemplo, o português, esse Manuel, amigo meu, ele ligou pro aeroporto e falou, por favor, era Rio-São Paulo, quando ele estava aqui, por favor, quanto tempo vai levar Rio para São Paulo? Aí a pessoa que atendeu falou, 1 minuto, ele falou, obrigado, e desligou. Eles são rápidos, bicho. São objetivos, né? São muito literais, né? Eles vão ao pé da letra, dizem. Mas eu gosto dessa educação, sabe? Que a gente perde um pouco. Principalmente hoje em dia, que tem uma maneira de lidar com o outro que eu acho que faz bem você ter um cuidado no começar a falar, no se despedir. É um respeito pelo Educação, outro. né, Educação cara? é fundamental. Eles são muito educados. Que aqui É ficou uma fundamental. coisa meio... É uma loucura. Né? É uma loucura. Ficou... E aí, qual é? Aí, beleza? Qual é? Ô tia, o que Qual eu é? sou sua tia, meu É, filho? Eu não beleza. te conheço, eu não sou sua tia. Isso. Agora, eles são muito, por exemplo, eu estava no shopping, aí o elevador desceu, aí tava ele e mais umas pessoas no elevador. Aí quando abriu o elevador, eu falei, tá subindo ou tá descendo? O cara olhou pra mim e falou assim, tá parado.
Aí eu falei, não, isso é piada não, cara, isso é verdade. Aí eu falei, não, eu sei, eu tô sabendo, mas eu quero saber se você tá subindo ou tá descendo. Ele falou, tá disparado, não está vendo? Aí eu falei, mas você tá subindo ou tá descendo, cara? Tá disparado, não tá a ver? Aí eu falei, tá bom, então eu fiquei parado também. Aí o elevador foi São embora. literais, viu? E eles são assim, não são assim, eles falam assim na ponta da língua, na língua do bagulho que, pô. Tem uma Coca-Cola aí. E aí, oba, tem Coca-Cola? O cara, tem. Aí tá, beleza. Cara, cadê? Você tá esperando a Coca-Cola? Você não me pediu? Você não me pediu, você perguntou se tinha. Você perguntou se tinha. Eu falei, ele falou que tinha. Eu já passei por uma também, que eu levei a Regina Duarte, o Caruso, a Gabriela para fazer uma peça, honra lá. E aí a gente saiu no restaurante, aí a Gabriela, você tem Coca Light? Aí o garçom, eu não. A casa. Não acredito. É muito engraçado. Não acredito, Olha, por que exemplo, maravilha. eu tava num restaurante, tava lá com a Graça, o pessoal com a Graça. da Cassis, o pessoal, todo mundo lá. Aí, a gente tava precisando de uma cadeira para sentar, porque tinha mais uma pessoa para sentar. Eu olhei do lado e vi uma pessoa, um casal, e tinha uma cadeira vazia ali. Aí eu falei, por favor, tem gente? O cara me olhou e falou assim, não estou a ver ninguém. Aí eu falei, não sei, mas quero saber se tem gente. Não estou a ver ninguém. Não estou a ver Você está a ninguém. ver alguém? Eu falei, eu também não estou a ver ninguém, mas tudo bem, deixa a cadeira aí, porque eles são assim, bicho. Tu desistiu? E agora, o que eu achei mais legal dos portugueses, eu fui fazer show lá, né? Aí o show tava lotado, o show. E tem uma hora do meu show que eu saio andando pelo teatro e tal, para interagir com as pessoas e tal. E eu perguntei, eu falei assim, vem cá, você é brasileiro ou é português? Ela falou assim, eu sou português. Eu falei, mas vem cá, você não conhece Sérgio Malandro? O que você veio fazer aqui no show? Por que você veio aqui no show? Ele falou assim, estava passando, vi uma cara engraçada e entrei. Aí eu falei, ainda bem que você entrou, pô. Que maravilha, cara. Eu acho legal Muito porque bom. eles gostam de comédia, né, cara? Eles vão gostam pela muito de comédia. comédia. É uma comédia. Eles entram lá pra ver. Mas hoje em dia É a gente legal. tá precisando mesmo disso. Por isso que eu falei, eu vim hoje aqui O para me mundo, né? divertir. O mundo A gente tá precisando de sorrir, né? De ar, né? A gente tá precisando de respirar, de gargalhar, Depois de desse leveza, tempo todo aí que a gente passou aí em casa, nessa coisa. Mas vamos lá. Thaís de Campos aqui, ó. Thaís de Campos é atriz formada pela Escola de Atores Wolf Maia. Pois é, como é que você é formado pela Iniciou escola? Essa carreira escola artística tem, nos palcos brasileiros. tem 10 anos a escola. Gente, eu tem tenho uma 15 raiva anos. desse Mas tá escrito aqui Mas o ela bagulho. tem, porra, quantos anos de carreira, Médio. Tatá? Olha, eu tenho 40 anos 40 de profissão de profissão. como atriz e 30 anos como professora. 30 anos que eu dou aula. Então, se eu dou aula há 30 30 anos, a anos, escola sabe? não tem nem A 20, escola- como é que eu sou formada por Mas É, cara, isso é tá na errado, Wikipedia lá. Tá errado isso? Gente, tá tudo errado. A minha data de nascimento tá errado. Diz que eu nasci em Minas, eu nasci em Brasília. Diz que eu nasci em novembro, eu nasci em outubro. Ih, é Diz verdade, que, tá dizendo... diz que eu sou 2 anos mais velha do que eu sou, não tem o menor problema de dizer minha idade, mas tudo errado. E olha que eu já pedi pra Deus e o mundo fundo mudar isso. Gente, alguém que pode me ajudar a mudar isso aqui? Então Porque eu você já pedi não- pra todo mundo. você não- Eu já mandei documento, já escaneei documento, já pedi pra gente que falou Não, mas que eu tinha- acho que a Wikipedia dá pra você entrar, Mas sabia? já fiz isso, já pedi pra gente que falou que tinha entrada lá dentro. Nunca consegui Eu- consertar essa coisa. Eu gente. acho que isso aqui é coisa do seu tio. Ele botou isso aqui Esse- pra fazer propaganda da escola. Claro, meu irmão. Foi a primeira Aqui, atriz formada na escola Wolf ó. Maia. O Wolf Maia, a escola dele tem quantos anos? 20 anos? É, uns 15, 20, não, né? nem Tu tá 20, 40 anos. nem Aqui, 20. aqui Nem botaram, 20. Thaís de Campos é atriz formada 15 pela anos. Escola de Atores Wolf Maia. É, o Wolf 15 Maia, anos. que é tio dela, botou isso aqui no Wikipedia. Não, O que é isso aí? Claro, Wikipedia. claro que foi ele, Foi pô. ele que botou, também Um acho. merchandising desse, Merchandising, Foi, pra todo ela é mundo falar, pago, foi pago. pronto. Vai você reclamar, vai você reclamar. Você tinha que falar, realmente, eu sou me formei aqui na... professora da escola. É Eu sou verdade. professora, faço parte do corpo docente da escola. Então, Pois quer dizer, é. não tem nada a ver. O Wolf Maia é teu tio? É, meu tio de sangue mesmo? De Irmão da minha sangue. mãe. Ele é filho de quem? Irmão Da mãe minha, dele. Irmão da Não, minha ele é mãe. filho da- é claro que filho ele é da fi- mãe dele, que era minha avó, que Avó? não está mais aqui. Peraí. Então vamos entender. O Wolf é teu tio. Tio. Tio de Ele primeiro é- grau. Primeiro Irmão- grau. Então ele é filho... Da minha avó. Ele é irmão da mãe dela, Irmão da minha mãe. da Dalma. O Wolf Maia é irmão da tua mãe. Isso, Ah, então da ele é teu Dalma. tio. E... Porra, claro. Porra, claro. Parabéns!
Eu fiz isso porque eu dei uma de português, pô. É de português. Não faz isso. Não fala isso. Eu vou ficar chateada. O pessoal Não lá faz de Lisboa isso. tá todo Mas ligado foi aqui. pra- Muita mas foi gente pra- de Portugal. Mas foi Olha, pra te eu não homenagear, faz isso, porra. não Mas foi faz pra te isso, não homenagear, faz isso. porra. Você acha que eu ia perder essa? Faz isso. Eu Quer dizer, adoro A Portugal. gente pode brincar com um tipo de raciocínio, com essa lógica, mas português o que não tem é burro, entendeu? Não tem nada de burro. nada de burro. Não tem nada de burro. E você acha que eu tô dizendo que português é burro? Você é louca? Pô, eu adoro português. Aliás, eu namorei uma portuguesa. Bicho, a maior burrice que ela fez foi me namorar. Ah, entendi. Entendeu? Porque ela viu que não ia dar em nada e continuou me namorando. Eu falei, meu amor, você tá namorando o Sérgio Malandro, não vai dar em nada. Mas elas se divertiam. Mas eu gostei, eu dou risada. Mas Apaixonou. ela é muito simpática, pô. Eu adorei Portugal. Agora, falando sério um pouco, e vou te falar uma coisa de Portugal que fiquei assim, eu fiquei impressionado. Eu fui numa boate lá em Portugal, papapá, a gente se divertiu, babá, aí a gente saiu da boate tipo às 3 horas da manhã. Ô, Rabelo, ô, Thaís, a Thaís já sabe disso. Você já foi a Portugal, Rabelo? Já fiz Várias peça lá. Então, o que eu vou já, falar já aqui, fui. eu vou falar aqui, todo mundo sabe, vocês sabem. Pô, passei numa praça, bicho, 3h30 da manhã. Adolescentes com netbook. Notebook. Notebook. Notebook ali, estudando, né? Pá, falando, babá. Falei, meu irmão, Tranquilo. se isso é no Brasil, Porra. não tinha mais o notebook, não tinha mais Não as tinha mais pessoas, nada. nem o banco da praça, não tinha nada, brother. Eu fiquei impressionado. É verdade. Com Mas a olha- cultura de Portugal, com a segurança de Portugal, porque lá Sim. a única coisa que eles roubam, que eu saiba, é carteira assim, aquele roubo de. Batedor de carteira, né? aquela- Olha, que assim, que é uma coisa. Vou lhe Não é verdade dizer, isso que eu tô já falando? não está tão seguro assim, porque depois dessa pandemia o mundo todo entrou em crise. Claro, então que a segurança que existia lá, que não tinha roubo, que não tinha ninguém pedindo dinheiro na rua, que não tinha isso, não tinha. Agora já não é assim. Já tem lugares que são mais perigosos e tem lugares que a gente já vê também mais à vista a pobreza, né? Mas é completamente diferente. Eu voltei a morar, porque eu ficava aqui no Rio de Janeiro e indo para Portugal. Fazia a minha sede aqui e ia para Portugal. Agora eu fiz ao contrário. Há 6 anos que eu fui para Portugal e estou vindo para cá. Por conta da minha filha, que está com 18 anos. Quando ela fez 12 anos, eu falei assim, eu não vou passar a adolescência da minha filha aqui no Brasil, porque eu não vou suportar ter que ficar à noite nervosa. Ela anda sozinha. Basta As uma, né? Que você Basta já... uma, quase arrancou todos os meus cabelos. Meu Deus do céu, porque ela ainda era rebelde, né? Eu fazia tudo. A Eu fazia tudo. Eu Clarinha. falei assim, não pode sair. Não, eu tirava dinheiro, tirava tudo, ela se virava. Eu fazia tudo. Teve uma Portugal, vez... isso no- Não, no aqui, Rio. a filha mais velha. Era uma briga, era tanta briga, que um dia, um dia ela bateu a porta para mim. Ela falou assim, não bata mais essa porta, porque se você bater mais uma vez, amanhã não terá a porta, porque a porta é minha, a casa é minha, você não bate mais essa porta. Se bater mais uma vez, amanhã você vai chegar e não vai ter porta. É a porta dos desesperados. A porta do desesperado. Como adolescente desespera a gente, né? Aí eu falei Mas- assim, não, vou para Portugal. E uma tranquilidade. Ela pega comboio. Comboio. E vai pra praia com os amigos. uma E segurança. viaja o final de semana Você não se sozinha. preocupa, né? E à noite vão 2 ou 3 meninas, andam sozinha na rua, voltam sozinha. Que maravilha. Não tem cara. nenhuma preocupação. E hoje em dia ainda tá assim, porque eu achei aquilo uma coisa. Tá. Eu falei, puxa vida, como os portugueses É são. isso é uma É uma tranquilidade. coisa Agora, claro que maravilhosa. não é aquele mar de rosa. Ainda tem alguns lugares que já estão ficando mais É mesmo, perigosos. que pena, e hein, cara? é normal, gente. O mundo deu uma parada, pelo amor de Deus. Assim, refletiu A gente Cascais, perdeu Cascais, eu gosto de Cascais, emprego. Cascais. Cascais foi. Tem tanto brasileiro agora em. Tô É, falando, Cascais vários amigos tem. meus estão Tanto lá. brasileiro que já mudou até a arquitetura. Já estão fazendo agora, todos os prédios novos têm varanda e churrasqueira. Antes não existia. Varanda gourmet. A famosa varanda gourmet que aqui virou moda. Quantidade de brasileiro que tem agora. É. É O impressionante. Pedro Cardoso tá se dando bem lá? O Pedro Cardoso foi pra lá, não foi? Foi pra lá. Eu não encontro muito ele, não, mas ele tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro. Não Mas dá nem ele- pra gente encontrar Mas todo ele tá mundo de fazendo, tanto brasileiro. ele tá fazendo um programa lá, porque foi quem foi que falou que. Quem foi que fazia? Foi o pessoal aquele do. O Lucinho Mauro. Não, o Lucinho Mauro falou, né, que ele não devia ter ido, que ele devia ter foi o ficado, Lucinho, porque lá não teve muito campo de trabalho. Como é que tá o campo de trabalho lá, assim, pra. Depende, assim, cada vez mais vai ficar mais difícil porque tem muita gente agora, né? Muita gente boa e muita gente talentosa. E o mercado é pequeno. Você não pode comparar o Brasil com Portugal. Eu penso assim, pensa que Portugal
Portugal inteira como se fosse o estado de São Paulo. Então, quer dizer, não dá para você pensar que você vai receber um salário, que você recebe o salário da Globo, ou se você vai fazer uma propaganda que você vai ganhar o que você ganharia aqui, porque o número de pessoas que assistem é bem menor. E cada vez mais tem mais opções lá, né? Então, No o mundo mercado- todo, né? e O mercado- streaming dominou o mundo. Não estou falando disso, estou falando assim, de opções de brasileiros disponíveis para o mercado. Então, Ah, quer tá. dizer, não é tão fácil. Cada vez mais eu digo assim, quer ir para Portugal? Faça um negócio, faça algo. Não vai achando que você vai E vai arrumar arranjar lá. um trabalho lá. Mesmo para quem não é ator, mesmo para quem está... eu quero vai fazer... Então, faça algum negócio, leve algum dinheiro, porque o mercado é pequeno, mesmo para o próprio português, que já tem muito português desempregado depois dessa pandemia. E não dá para você achar que você vai... Tem muita gente que vai e volta, né? Volta... Tá três- acontecendo isso direto. Direto. Teve até um programa aí mostrando isso. E essas novelas que galera. passam na Globo, por exemplo, você já fez várias novelas. Eu tô vendo aqui o teu currículo aqui, Pô, o é currículo incrível. dela é invejável. Né? É Pô, incrível. Aqui, bicho, aqui... Quantas novelas, Tatá? Gente, não pergunta. Milhões, Seguida né? fez Não elas pergunta. por elas. Tem duas coisas que eu fico muito nervosa quando eu me pergunto. Quantas novelas você fez e que ano que foi? Quando você fala assim, que ano que a sua Ai, filha que nasceu, ano que para e foi? pensa assim, minha filha foi quanto? A Wikipedia pelo menos mostrou o ano aí, Eu tenho ó. aqui, ó. Pra lembrar. Será que Você é uma acertou? das atrizes Pois de é. ó, você tá aqui, a Rede Globo, é uma das maiores atrizes de maior destaque entre as décadas de 80 e 90. Em 83 esteve em Final Vou Feliz brindar e isso. Voltei para Você, participou das Livre para Voar. Em 84, Livre Tititi, para Voar. 85, Mania de Querer, foi uma 80, novela da Manchete, essa. 86, Ah, essa foi da Manchete? Bambolê 87, Tieto 89, Mulheres de Areia 93, porra, A Viagem 94, Salsa e Merengue 96, Pecado Capital 98, Cupacatacamba, Putacapamba, Kubanacan, Copacabana. Aqui os bagulho aqui. É, 2003, 2003, a lista Novelas participou também das minisséries Tenda dos Milagres, 85, Desejo 90, O Quinto dos Infernos, 2002, além de alguns episódios do programa Você Decide, 2000 a 2008. Tu fez Você Decide, é? Fiz. Era maneiro aquilo, a gente não sabia qual que é o resultado que ia sair, né? Aí tu gravava os dois finais, né? Mas hoje em dia também eles fazem isso, né? Estão até gravando porque Pode- sabem tudo, né? Tem até que esconder um pouco. É mesmo? Estão fazendo isso? Como assim? Várias novelas estão fazendo Ah, é? isso. Fazem dois finais, dois né? finais, né? É, pra ver o que o público vai medir. Ah, é? E novela também tô fazendo isso? Estão fazendo isso. Caramba, que interessante. É né, pra Brian? audiência, pra buscar a curiosidade do público, né? E Pro também, público- e também ter essa expectativa, a pessoa querer ver, né? Porque cada vez mais a gente acaba indo menos à televisão e mais ao stream, mais ao Sim, telefone, sim. mais cada vez mais eu fico muito triste com isso. Por exemplo, eu sinto que principalmente o teatro e as salas de cinema estão cada vez mais vazios, né? Porque você tem tudo. É muita opção, tem né? opção aqui, E é né? barato, né? Porque pagar uma mensalidade de streaming é R$30, R$40, e você tem milhões de opções ali na sua mão. Mas você é a favor dos streams? Claro que sou a favor dos streams, a gente tem que se adaptar às situações, mas é triste a gente ver, por exemplo, que o contato, porque eu acho que o contato com o público, principalmente em teatro, é uma coisa meio mágica, né? É que nem você no show, né? Eu acho que então show então deve ser mais ainda, porque quanto mais gente a gente recebe aquela energia, né? Fala, uau! Sim, Você- sim. Então Aquela risada, né? a gente deixa de ter esse contato porque as pessoas acabam não indo. E nem tanto ao cinema. Eu vejo isso, eu vou muito a Portugal em filmes que quase não tem ninguém nas salas. Mas também eu procuro ir naqueles horários que tem menos para também Aham. não ter. Mas por, Sim, outro, sim. mas por outro Não, lado, por outro lado, salvou os atores, né, bicho? Que você vê, ó. Sim. Com essa levada que a Globo fez, tirando a maioria dos atores de nome, renomados, babá. Pô, bicho, hoje os caras estão fazendo streaming. Pô, saiu semana passada. O Miguel Falabella tá na Disney lá. Tá. E falou, Ah, bicho, tô feliz da vida aqui e tal. Outro dia eu falei com ele até no telefone, que eu fui me consultar com o irmão dele, que é médico o doutor, esqueci o nome dele. Falabella. Não, o irmão do... Pô, esqueci o nome dele. O irmão o médico, do- médico não é o Dr. fantástico. Falabella Não, também? ele é Falabella também. E eu convidei o Miguel para vir aqui no negócio, ele estava em São Paulo, ele tá, pô, irmão, tô trabalhando que nem um louco aqui na Disney e tal. Então, tô dizendo, esses streams foi uma grande saída. Foi. E eu acho que tem muito a ver também, como a gente está falando, com o pensamento da gente. A gente cada vez mais tem menos paciência. Então, a gente ficar enrolando uma trama durante 200 capítulos, 180 capítulos, fazendo a mesma acontece, história, né? é muito chato. E também ficar tendo que esperar
o que vai acontecer amanhã. Eu adoro ver série, porque eu faço 3, 4, 5 capítulos, assim, 5 episódios de uma vez só. Mas entendeu? você sabe bom, que né? é curioso? Eu fico olhando ali também, às vezes, naqueles... o primeiro lugar, o top 10 da Netflix, coisa. Às vezes pinta ali uma novela mexicana de 90 capítulos, de 80 e coisa, e tá ali no top 1. Mas Até então umas aí novelas do você SBT, mas daquelas de tem que criança. diminuir, né? Tem que diminuir um pouco. Pois Acho que é. 200 capítulos é Mas, muita cara, tem coisa, as de cara. criança que sempre estão lá no top, Criança né? é diferente. É diferente. Você nunca é. teve filho. Criança é assim. Criança vê o mesmo filme 40 vezes. A gente não aguenta mais. A criança tá vendo. A criança, ela fideliza. Criança fideliza Que eu mesmo. vi né? ali Vê- aquelas novelas do SBT estão ali no Netflix e são um sucesso. Tá sempre nos top 10 ali. Eu achei Thaís, curioso. você é professora também de teatro, professora de... Televisão e cinema. A minha área é a câmera. Então, eu Thaís, ensino os eu truques da câmera. tive muita dificuldade, assim, de ser ator, né? Porque eu não conseguia dar o beijo técnico, entendeu? Eu não conseguia dar o beijo técnico. E toda vez que eu dava o beijo técnico, o diretor falava, corta! E eu acabava não pegando o papel. Existe Existe um método para dar o beijo técnico? Como é que seria uma aula para dar o beijo Existe técnico? método vamos para lá. beijo técnico, para tapa, tá? E para soco, para puxada de cabelo, para apanhar, tem técnica para tudo. Mas o que acontece? O beijo técnico é um beijo que a gente não coloca a língua. Sim. Por quê? Essa era a dificuldade dele. Imagina, essa boca com essa língua que não para de falar, com essa língua que Não, mas língua de eu tinha papagaio. dificuldade porque eu não sabia onde botar. Porque você não pode botar a língua para frente, você bota a língua por dentro do nariz. não Aí pode. eu ficava enfiando a língua assim no céu da boca e o beijo saía. Aí eu falava, corta! Aí eu falei, tá bom, mas o que eu Mas faço? o truque pro beijo é ter a boquinha mole. Se você faz... A cada dançou. A boca tem que ser mole, a boca tem que ser gostosa. Você acha tem que que ter com a uma boca dura, mole, Sérgio? Tem boca dura? Não, brother, você vê, é que eu não... O que você eu fez não- aí, tu fez uma boca dura. Você fez... Não, é porque falava. Por que acontece? A língua fica aqui. Aí você vai beijar. Aí a língua automaticamente vai ficar aqui. Aí o cara, corta! Esconde a língua. Onde você vai esconder a língua? Aí que tá o problema. Ela já tá Aí eu- escondida Aí eu na botava boca, a língua Sérgio. no céu da boca. Vai ficar. Mas, então, tem um estudo isso, tem um estudo. O tapa, por exemplo, como é que dá o tapa? Como é que Pois se é, ensina a dar? não se dá tapa. A gente faz uma distância, quem tem uma distância mais ou menos de 1 metro, tá? É o tamanho de um braço, assim, né? E a gente levanta o braço e tem que... É o movimento de abaixar, fazer... É o vento, né? Que vai passar perto do rosto da pessoa. E na hora que eu faço isso, o outro vira o rosto, né? Então não existe toque, não chega a Legal ficar isso perto. aí. Mas o que é mais importante? É a o que é câmera. importante? Não, é o ator. É o olho do ator. Porque não adianta eu fazer tudo na técnica, tudo perfeito, a câmera colocada no lugar certo, tudo certo. Aí deu tapa e a pessoa vira com aquela cara de cu. Não adianta, entendeu? Não apanhou. Vai ter que apanhar, porque não apanhou. Aí dá mesmo nele, porque ele tem que levar, porque não sabe representar Aquele no ator olho. louco, né? Você dá um tapa assim, o cara A pessoa vira pro volta- outro lado. Ainda tem essa. Bota a mão errada. Vai levar o tapa pra cá e vira com a mão aqui. E como é que é a técnica para puxar o cabelo da pessoa? Isso é curioso. Nada. Eu também fui reprovado nessa aí. É. Porque o cara Nada- era careca, bicho. Aí eu pôr o cabelo. Como porra, eu- faz puxar o cabelo de aí um eu- careca? Aí eu- Aí eu vou te contar que essa nem eu sei. Moral! Aí. Nem eu sei. Moral! Moral! Lavínia, moral! Moral ficou. Como é que é a técnica para puxar o cabelo? É assim, nada atinge o outro. A gente faz tudo de uma forma que quem está levando o tapa, ou quem está levando... puxão de cabelo. O puxão de cabelo, quem vai dar a força é quem está fingindo que... Vou fingir que estão me puxando. Então, sou eu que faço... E outra pessoa faz uma tensão no braço
e na mão, mas Não tá pegando. Não tá pegando, que nem no braço Ela só também. tá encostada. Vem essa- aqui, Mary, entra aqui rapidinho. Ela só tá Vai lá, encostada. Mary. Entra aqui, Mary. Vai lá ganhar um Entrando puxão em de cena, cabelo. Mary. Vem ganhar um Vamos puxão lá, do cabelo. vamos lá, Vai lá. Mary. Tira a roupa. Olha, o que Vamos lá. acontece? Aproveita, descabela logo, toda... Vou levantar aqui. Ih, ó, vamos lá. Levanta. Levanta também o Levanta o microfone. microfone. Que aí Em vez de ser no cabelo, eu vou pegar no braço, só que fica mais fácil, tá? Tá. Porque o cabelo dela também tá... Não vou Tá despentear a bonito. menina. Ela foi no Cabelo da Jaça, Mary, ela foi no Jaça hoje. Foi no Jaça. não. Ficou ótimo. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui no braço dela. Quando eu Ah. pego no braço dela, eu faço a tensão aqui no meu braço e eu não tô fazendo força nenhuma. Tá, agora, não, faz você, que eu vou fazer eu. Faz de conta. Eu que faço a dor. Tá? Vai. Caiu aqui o negocinho, né? Vamos fazer o beijo. Vai. O beijo, Teco, não pode. Bebe o bicho até. Porra, beijo, Teco. Beijar a Mary aqui agora, gente. Esquece. Olha Eu quero um isso. beijo. Você quer se aproveitar beijo, dela, beijo Mary? técnico. Você quer se aproveitar dela, Mary? Casada, Ô, senhor. Mary, Paulo vai matar a ela gente é casada aqui. com o cara da TAP. Olha. Ele manda derrubar o avião quando estiver indo pra lá, Ele vai porra. jogar um... Mary, é Nem o fala seguinte, isso, eu vim pra bobagem. passar 15 dias, tô 2 meses e meio. Se eu Olha aí. volto Meu beijando Deus. alguém na boca, já não Pelo volto. Aí acabou. Aí Perdi o Paulo minha vai falar, passagem pode da voltar TAP. pra lá. Você sabe que a gente perguntou pro Wolf aqui, o que ele não poderia ouvir. Foi muito engraçado. O Wolf Maia, que é o tio dela, Que é o quê? que é o teu tio. É irmão Seria tio, ele da é... minha- ele Irmão da mãe dela. da mãe. Ele é irmão da mãe dela? Então é tio, pô. Ele é irmão da mãe dela? É irmão da mãe dela. Então, ele é irmão da mãe Da dela. Dalma. Manda um beijo pra Dalma. Manda um beijo pra Dalminha, Dalminha. te O amo. Wolf Maia tá no top 10 aqui, porque a gente vem fazer uma pergunta aqui pros ouvintes. A gente brinca do momento picante do papagaio. Falante. Aí a gente perguntou pra ele, Wolf Maia, o que você não pode ouvir quando está transando que te deixa broxa? Aí ele olhou assim e falou assim, eu não posso ouvir quando ela fala, qual é o meu papel? Foi a pergunta top 10, a resposta dele tá Qual no é o top meu 10. papel? É muito bom, né? Ai, meu Deus do muito céu. É genial, bom. genial. E vem cá, Genial, você aprendeu muito com o Wolf Maia? Você Tudo. estudou com ele? Assim, Você começou- Ele foi um tio bacana, assim, contigo? Maravilhoso, de maravilhoso. ensinar, e você foi para esse meu caminho? mestre, Você meu mestre, ele é genial. O Wolf, ele tem aquela coisa de poucos, que quando ele tá criando, parece que mesmo começa uma conexão. É, uma iluminação, né? É verdade. Ele começa, ele aí faz assim, tum, e começa a ver as ideias na cabeça dele, as coisas. Parece que é E mediúnico, parece que é mediúnico, é uma coisa muito louca. É. Tanto no teatro quanto na Quanto na televisão. te- Na televisão é tão incrível que quando a gente está começando um trabalho, uma novela, quando tem um estúdio que tem gravação com o Wolf, de repente você olha, o estúdio está lotado. Aí todo mundo vê como o é que ele Wolf trabalha? dirigir. De tão brilhante aprendizado, que ele é. né? Um aprendizado. É um aprendizado. E agora eu não entendi nada, porque ele era médico, né, o Rabelo? É, ele E estudou E do medicina. nada ele virou televisão. porque- Como é que foi na família esse impacto? O médico virar... Meu avô era coronel e o Wolf foi um filho temporão que nasceu depois de 15 anos que a minha mãe nasceu. Tem uma diferença grande da Dalma, da minha mamãezinha linda, mamãe. E então ele era o sonho da família, ainda mais o varão, e veio ainda no final. Então ele tinha que ser médico ou engenheiro, né? Não podia ser. E eram outra- só mulheres, né? Eram só mulheres. É verdade, as Então, irmãs todas são então meninas. houve uma pressão muito grande para que ele fosse. Putz. E ele chegou a fazer a faculdade de medicina, Ele mas falou. no finalzinho ele já estava estudando teatro e ele meio que só fez para poder fazer mesmo, cumprir o dever dele, né, em família, e nunca exerceu, nunca. E não tem nada a ver. E tu vê o que é a vida, né, cara? Às vezes a família força uma pessoa a ser uma coisa que a pessoa... Porque eu quero que meu filho seja engenheiro porque eu sou engenheiro. E, de repente, se o Wolf não acordasse, ele não seria esse grande diretor que ele é. Você vê a oportunidade que a televisão ia perder. Engraçado a vida, né, cara? Porque Televisão, eu acho que teatro, eu acho que você tudo. tem que... E não só, né? E a possibilidade de formar tantas pessoas, É. ele ensina tanta gente, ele passa.
passa ensinamento e direciona tantas pessoas. Isso que me dá muito prazer em dar aula, é a gente poder melhorar a pessoa, ajudar a pessoa, tocar o ser humano, é muito interessante. O moral da história é que isso. você deve seguir a sua intuição, então, na vida, né? Você não deve ficar só ouvindo o que as pessoas falam, Com que te certeza. amam. Sim, não. Você tem que ir na sua intuição, pô, Você né? tem que se ouvir, Serginho, você tem que se Não é? ouvir, você tem que se ouvir, você tem que ouvir. E, por exemplo, uma coisa que eu acho linda é você não perde a sua criança, você nasceu no Dia das Crianças e não nasci no perde dia- a sua criança. É 12 de outubro, importantíssimo a gente ter... mesmo. Minha mãe fez Deve uma ser força para sempre. nascer no dia 12 de outubro. Eu tava Quero circulando... ter uma criança no Dia das Crianças. A minha mãe falou, Que vai "Porra, ser sempre Que criança. vai ser sempre criança. Não, a minha mãe me contou agora, ontem, né, que eu fiz aniversário, eu levei ela para almoçar e tal, e ela falou, filho, eu falei, vem cá, mãe, eu tirei muito trabalho, ela falou assim, filho, começou a me dar aquelas coisas, né, de parto, né, e eu falei, me leva para o hospital, tal, babá. Aí o pessoal falou, Leila, você quer que ele nasça porque é dia da criança, você não tá com dor nenhuma. Não, eu tô, porque o pessoal achava que ela estava de 7 para que eu nascesse no dia 12, porque dia 12 é um dia bem bacana, né? Mas que nada, eu nasci no dia 12, 11 horas da manhã, brother. Foi cedo. Eu acordei cedo, porque eu acordo tarde, né? Eu Pois é, acordei- né? Deu algum erro, né? Pelo menos quando nasceu, acordou cedo. Ô, Thaís, por que está sublinhado aqui em fina de fina estampa esse destaque que você fez de hélice, né? Que porque- as pessoas Ah, comentam porque e esse falam. personagem Passou foi há pouco tempo. Passou na Reprisou pandemia, agora né? na pandemia, no horário nobre da Globo. fina estampa. Fina estampa. Pra você ver como a gente precisa rir, como a gente precisa se divertir. Porque essa novela é uma novela alto astral. É uma novela que, depois de 5 anos, que ela passou 5 ou 7 anos, não sei, eu sou péssima com nada. Aham. E ela voltou e era temporal, porque era uma novela alegre, divertida e que trata de valores, né? Então, assim, a Griselda ganha na loteria, mas não se modifica, continua a mesma pessoa. Foi muito bacana ter visto essa Ela ganha novela na de novo. loteria? Ela ganha na loteria? A Griselda, não eu. Não. Ah, tá. Eu sou, nessa novela, um personagem muito interessante, porque eu faço a secretária da tia Iris, que é da nossa saudosa Eva Vilma. Eva Ai, Vilma. sofri tanto, Puxa. nossa senhora. Agora já consigo falar sobre isso de uma forma mais leve, mas me Mas deu... foi- Você era muito amiga dela, da Eva? Assim, a primeira novela que eu fiz o meu primeiro personagem, eu fiz filha dela. Era Elas por Elas. Elas por Elas. E aí, depois de um tempão, a gente se encontrou e foi muito louco isso, porque a Eva não esperava que tivesse uma relação assim, né, entre nós duas. E ela ficou muito nervosa quando ela viu que o personagem dela teria uma secretária que teria uma relação Meio homossexual. homossexual, assim, De entre as mulheres. duas. Ela ficou muito nervosa. Aí, quando ela ficou sabendo que era eu, ela falou, ai, que bom que você, Thaís, que bom que você. Relaxou, né? Deu uma relaxada. Porque já te existe- conhecia desde menina, pô. Além do que tinha um respeito por ela, né? Então, a gente sempre... Por conta disso, eu fiz uma representação que foi uma representação mais voltada para uma essência infantil, uma admiração por ela. Eu olhava ela e, sabe, aquela mulher que como se fosse uma mãe que eu não tivesse tido. Pô, e você mudou completamente, tipo, de corpo, o seu cabelo você deixou curtinho, meio curto. E Eu nunca as tinha te visto roupas, aquele visual assim, Muito engraçado. E meu marido falou assim, mas que postura é essa? Por que você fica assim? Você fica com barriga. Eu falei, é pra ficar! pra ficar um pouco masculino, né? É Pra ficar... Mas você bota a sua coluna reta, você fica sem barriga, você fica muito mais bonita. Não é pra ficar bonita, eu preciso pesar a personagem, eu preciso trazer um chão pra ela tem que estar um pé cerrado assim, né? Para ficar até um pouco mais claro, porque como a Vivinha não quis muito isso, eu senti que não ia ter muita... Não, ela foi normal. Que atriz, né? Que ela viu uma... É mais uma senhora, né? A gente tem que respeitar isso Sim. também. Então, eu senti que não ia ter muito retorno dessa relação. Então, eu tive que pesar mais na minha composição. E fiz mesmo, e fiz essa coisa mais pesada no corpo, e andava mais aqui. O personagem era o quê? O personagem era... Era meio masculino, era uma mulher era uma lésbica. O sonho dela era ser caminhoneira. É ser caminhoneira. E aí, ela no gostava... final, ela ganha um caminhão Ela ganha um da caminhão, tia Iris né? e sai pelo mundo. Exatamente. Ô, Então, Thaís, era Thaís, me mata uma curiosidade difícil, aqui. né? Você sempre fez mocinhas, meninas boas, Ai, algumas... eu adoro desafios, eu adoro desafios. Eu acho que o ator tem que fazer isso, sabe? A gente, tudo na vida, vai fazer uma coisa que você já sabe, tem que estar sempre renovando, fazendo coisas diferentes e se estimular e fazer coisas difíceis, porque eu faço
nem na culinária, que eu adoro cozinhar, nem no... Cada dia eu faço uma coisa diferente, pelo amor de Deus. Pra se arriscar, né? Ô, Thaís, a vida é feita... A gente cresce. A gente cresce, assim. sim. Thaís, sim, me mata uma curiosidade aqui. Tá. Outro dia nós tivemos aqui um ator e a gente entrou num assunto aqui. Que você como professora, você como uma Thaís, uma atriz veterana, com bastante experiência, que eu estou vendo aqui várias novelas. Como é que a pessoa não pode se envolver com o personagem que ele está fazendo? Porque nós estávamos até conversando aqui e a gente deu o exemplo do Coringa, do ator Coringa, que acabou se matando após o filme porque ele entrou totalmente no personagem e o personagem do Coringa é um personagem deprimido, enfim, e diz a mídia que ele se matou até porque de tanto que ele ficou envolvido com o personagem. Olha, eu Não acho... é perigoso, às vezes, você, que é uma grande... Tudo é perigoso nessa vida, Sérgio. Tudo Como é que, perigoso. como é que faz para não ficar totalmente Eu acho envolvido? que se você- hoje em dia a gente percebe, eu vou dizer uma coisa, eu fui dar aula agora na Escola do Wolf e comecei a ficar preocupada até com os adolescentes. Meu Deus do céu, essa pandemia afetou tanto a cabeça das pessoas. Os meninos estão todos malucos, estão todos malucos, todos deprimidos, ou com síndrome do pânico, ou com estresse, ou com uma agressividade, com um nervosismo, nada se pode falar, é muito complicado. É mesmo? Então, o psicológico é muito difícil da gente lidar, e a gente tem que usar isso de uma forma até profissional. Se você não tem a capacidade, ter alguém que você possa dar um help, entendeu? Porque a gente mexe com muita coisa. Com muita emoção. Muita emoção, outras que não sensações são que não são nossas. suas. E que o barato é até você atingir coisas que você jamais pensou que você atingiria. Então, essa coisa do ator ficar pensando assim, eu vou buscar um lado meu aqui para fazer isso, é pequeno. Eu acho que a gente tem mesmo que inventar outras situações e viver outras situações. Mas você tem que saber parar. É perigoso, não é perigoso? É perigoso, mas você tem que saber parar. E para isso existem técnicas. Eu uso demais uma técnica que é a respiração, entendeu? Eu uso a respiração me faz aumentar a intensidade do que eu estou sentindo e cessar. Uso chakras e elementos, por exemplo, quando acabo de fazer uma cena que eu estou muito desestruturada, a primeira coisa que eu faço é beber um copo d'água. Da mesma forma como eu não bebo água se eu tenho que me emocionar, porque a partir do momento que eu bebo água, eu faço com que o meu chakra, que é o meu chakra da emoção, que é o chakra do coração, que está vibrando, ele diminua. Dê uma limpeza. Dá uma limpeza, então diminui a emoção. Fiz uma cena na novela mesmo, na Fina Estampa, que a Hélice era sequestrada. E a gente gravou no Projac no verão, num calor, num quartinho com teto de latão de amianto, um calor danado, uma externa. E aquilo demorava, e eu suando, quase desmaiando, que a água, eu não, porque eu estava concentrada. Eu estava concentrada, estava respirando, concentrada, trabalhando. Se eu bebesse uma água, aquela minha emoção ia diminuir. Aí, quando acaba, eu tomo água, banho, água. Tem uma história da Patrícia Pilar, não sei se é verdade ou não, mas me contaram que nas cenas da Favorita, várias cenas que ela fazia, umas cenas muito, muito pesadas, ela acabava a cena, ia tomar um banho, lavava o cabelo, começava tudo de novo, para poder tirar a energia e começar de novo. Eu acho que você tem que usar técnicas, você tem que usar métodos e buscar ajuda se você não consegue fazer sozinho. Agora, acabou. Você também não pode levar o personagem para casa. Você é uma pessoa, o personagem é outro. Você não tem que namorar a pessoa que você está namorando. Não. Mas existe uma técnica, então, para separar isso. É o personagem, não é você. Eu vou te contar uma coisa, porque aconteceu aqui no Papagaio Falante, uma entrevista, não vou citar o nome da pessoa, mas ela deu uma entrevista aqui pra gente do Papagaio Falante, mas foi em São Paulo, na época que eu estava lá em São Paulo, e ela falou, eu fui fazer um papel de prostituta. E ela virou uma prostituta. Eu estou falando sério, não tô brincando, não vou citar o nome dela, mas ela... O Silas sabe disso. Cadê o Silas? Saiu. Desceu? Está no banheiro? Tá. Ela falou, eu me envolvi tanto com o personagem, estou falando sério, não estou brincando não, eu me envolvi tanto com o personagem... Não, é sério. E ela virou uma garota de programa. E ela quando foi no programa, ela deu entrevista como garota de programa. Tava ela e uma amiga na entrevista. Acho e que ela isso é papo, hein, Sérgio? Não é papo, brother, não é papo, não é papo. Eu acho que papo... Aonde foi? Tá bem, então que tá é? bem, Não. tá bem. Então eu vou citar porque pode ser papo. Não, eu vou, não é Pode papo. ser. Porque Não papo, interessa, sabe o que acontece, porque Sérgio? papo, Cada um é cada sabe um. Quem são, sabe quem são elas? São aquelas advogadas são do dois? Danilo Gentili.
Sabe as São advogadas duas. do Danilo Gentili? Eu Que eram não como sei. advogadas? Não. Ela foi dar entrevista lá no Papagaio Falante, aqui no nosso Papagaio Falante, quando ela em São Paulo. E ela falou, eu fui fazer um papel de prostituta, o meu papel era esse. Aí eu gostei tanto da história, bababá, e ela é assumida. Eu virei uma coisa de programa. Mas aí, de repente, ela se encontrou, né? Quer dizer, é um É, outro tô dizendo. processo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando assim, de repente você está fazendo um personagem, você não conseguir sair do personagem. Aí foi o contrário, ela foi fazer um personagem, ela se achou, ela se encontrou. É diferente. Mas é o que eu estou falando. Às vezes pode ser você estar numa situação, você faz um personagem e passa a viver aquele personagem, de repente você fala, bicho, fiz um personagem, Agora, um galã. De repente você sai da novela, você continua achando que você é aquele galã da novela. Aquele conquistador, aquele blá blá blá, entendeu? Você acha que você vai conquistar todo mundo. Você faz um personagem que você é um milionário, acaba a novela, tu continua achando que é milionário. E não é que uma Você entra prostituta no não restaurante- seja um personagem, né? Porque ela tem que fazer um personagem pra... Também. Ela fez um personagem de... Não, de- ela é um personagem pra todos os homens, porque ela finge que é afim de todos os homens. Então, Que personagem Já é você um gostaria de personagem. fazer que vai você depois virar na vida real aquele personagem? O que é que você gostaria de fazer, Rabelo, por exemplo? você, que ator? de um milionário. Eu já queria fazer uma coisa na Marvel, eu queria ter Excêntrico. poderes. Queria ter poderes? Poderes. Ó, é boa, Marvel é boa, hein? Aí, ó, virar um super-homem, virar... pô, Marvel será? não, isso é DC Comics, mas tudo bem, um daqueles lá. Mas é interessante isso, né? Homem de bicho? Ferro. É, Já o pensou? homem, é interessante. Ô, Thaís, qual foi a novela que você mais gostou de fazer? Que você fala assim, poxa, essa foi a melhor pra mim. Tem duas novelas que eu trago assim no meu coração mesmo, assim, que foram as duas novelas da Ivani Ribeiro. Como Ivanira. é bom a gente ter um texto bom, né? Então foi A Viagem e a Mulheres da Areia. Pô, São as foi duas- uma atrás da outra, né? Pô, a viagem o menino não teve aqui, o Guilherme? Teve, Guilherme Guilherme Fontes. Fontes Guilherme teve Fontes aí, esteve aqui, cara. teve aí, teve aí. Ele infernizava a escuta, gente. quer rir? Ele estava aqui, né, dando entrevista e tal, babá. Do Boquini, como é que era o nome dele na novela? Alexandre. Quando a gente falou assim, estamos aqui com o Alexandre da viagem, sabe o que aconteceu? Escureceu o bagulho todo, Ele lembra? deu blackout. Deu blackout Ele aqui, veio, a cara. gente falou, ih, bicho, o Alexandre chegou, a gente falou, porra, parou tudo, gente. Parou tudo. Que medo! Aí, do nada, meu Do irmão. nada deu blackout, a Porra. gente ficou um tempão fora, Um tempão sem- fora do fora ar, do aqui, ar, do- fora do coisa, sabia? Escuro, meu irmão. Acredita nisso? Tudo programado por vocês, pela Nada, produção. Dona nada. Mary fez isso, Nada. maravilhosa. Mary, maravilhosa. Cara, foi o Rio de Janeiro inteiro, tava Deu um blackout, blackout mesmo, cara. A nuvem foi negra mesmo. A gente riu muito. Ô, Thaís, Mas e vem deixa cá. ela contar da viagem, cara. A viagem pra ela fazer um personagem tão bacana. Ó, por Que exemplo, era- na viagem, essa questão do tapa que vocês estavam falando, eu dei um tapão na cara do Falabella pra valer, cara, pra valer. Mentira, você acertou? Não, eu acertei porque ele pediu. Ele pediu? E ele falou assim, eu tinha uma cena, né, que ele... Andressa! Aí eu falei assim, então vamos treinar, vamos fazer aqui pra fazer a técnica. Não, você vai bater. Eu falei, não vou bater, Miguel. Não, mas eu sou professor, eu ensino técnica, vou eu dar um tapa em você, não vou estar contra tudo que eu faço. Não, porque eu quero. Eu falei assim, tá bom, então avisamos a direção e tudo mais, mas tem que ser só de primeira, não pode repetir, né? Cara, deu um tapão, tapão meu e ele é Deus. branquinho, ele ficou vermelho. O Miguel Falabella? Meu Deus. Aí fazia o marido dela. Fazia meu marido. Que aquela traía, história era muito boa, né? Que que você é que não conseguia engravidar. virar. Eu achava que eu não O conseguia engravidar. espírito do Alexandre ficava atrás do Falabella, que era o marido dela. E da mãe dela. É, da Laura A Laura Cardoso fazia a mãe maravilhosa. dela, então ele entrava, ele dava influência na mãe dela e no marido não, no Miguel não. Também no Miguel, também, mas muito mais era na Ele Laura. afetava a Laura para afetar o Miguel. É. Era isso. Era a Laura e o Maurício mataram. Por que O tu personagem deu- do Maurício matar. Esse é que ele infernizava. Por que tu aquele- deu um tapa? A verdade é o seguinte, apesar que a gente, quando é marido e esposa e tal, é aquele negócio, você dá o tapa, você não sabe que ele tá batendo, mas a gente sabe que ele tá apanhando. Então, quando o Miguel tomou o tapa, ele sabe que ele tava apanhando. Ele sabia, não, era coisa Não, ele estava história. me traindo. Tava traindo. Ele tava te traindo, e tu deu um verdade. tapão. Dei um tapão nele. Mas tu deu aquela de como se estivesse dando no teu marido se te traísse ou você. Não, na hora eu também entrei no personagem. Fiz quase aqui como essas pessoas, eu sei que você tá falando. Que... Deu um bolachão. E qual foi a reação dele? Ele esperava? Foi bom. Ele esperava a bolacha? Eu acho que assim, também tem isso, né? Porque quando você leva um tapa, o que você sente, né? Se você levar mesmo, vai dar uma vai dar uma mexida reação interna forte. muito melhor, né?
Mas é complicado, é complicado. Mas ele que pediu para O tomar o Rodrigo tapa. Santoro também levou um tapa e falou assim, pediu para levar o tapa também. Mas outro dia eu vi uma atriz que tomou um tapa e ficou invocada. Até saiu, até parou de gravar. Falou, pô, Claro, porque passou se não do tá, limite. se não está passou do combinado, limite, não pode ser. Não pode ser mesmo. Agora, Tá certo? dizem que é muito perigoso trabalhar com o Humberto Martins, né? Porque o Jorge Pontual, lembra que ele contou Falou aqui? que ele deu uma coça nele. Porra, o Humberto Martins falou, meu amigo... Gente, adoro um Eu Humberto. também, Não, tudo o mais. Humberto é adorável. O Humberto esteve aqui com a gente aqui, pô. Ele teve uma Não sei entrevista com a disso, gente. não. Arrebentando Não. na novela das 8, Travessia, tá maravilhoso, arrebentando. Ele é um ótimo Humbertão. ator. E ele é amigão, ele estava aqui. E o Jorge Pontual esteve aqui semana retrasada, sei lá, ele esteve com a gente. Se perdeu, já E ele falou, pô, malandro, que falou aqui pra gente, olha, Humberto Martins é o seguinte, bicho, ele entra no personagem do bagulho. Tanto que o Wolf Maia, aqui na nossa entrevista também, ele contou que a pessoa que tem mais medo de trabalhar é o Humberto Martins, que ele não quer dublê, ele mesmo quer fazer a cena, se pendura no cipó, dá soco, dá cambalhota. E o Jorge Pontual falou, meu irmão, ele entrou no negócio, me deu um sacode pra cá, pra lá, eu não entendi nada. Porque a vida acontece isso, né, cara? Ele falou, pô, não me empurra não, naquela É. hora ali, não empurra não, deixa que eu vou, sei lá É. o que lá. Ele falou, não, tudo bem. Tudo bem. Que eu tô, tipo, jogou, Humberto. Nem a câmera pegou. Nem a câmera pegou. Ô, Thaís, muito quem bom. foi o ator ou atriz que você deu aquele friozinho da barriga, porque tu falou, puxa, eu vou ter que encarar essa pessoa agora, pá, qual é? Olha, assim, o que eu acho mais interessante é que quanto maior o ator, mais simples ele é. Por exemplo, eu amo trabalhar com pessoas assim, tipo Laura Cardoso. Que é a Laura pessoa Cardoso, maravilhosa. Vivinha, Glória Pires, a pessoa mais dadivosa. Agora, assim, uma única pessoa que eu fiquei mais assim tensa foi com Raul Cortez, né? O grande rapaz da Mulheres de Areia. Então ele tinha uma coisa que mais ou menos a princípio dava uma pequena Distanciamento. distância, né? Mas depois ele foi também maravilhoso. Agora tem uma história muito engraçada que veio na minha cabeça agora, que eu me lembrei, você falou assim, uma pessoa que deu um friozinho. É que dá aquele Não, amarelado. tem uma história que veio na minha cabeça agora, que foi a primeira cena que eu fiz do personagem da Elas por Elas com a Vivinha, que tinha o Paulo Biratã como diretor. Eu morria de medo do Paulo Biratã. Morria de medo, porque o Paulo Biratã era Paulo Biratã. O nome já era Eu forte, tinha- né? Paulo já- Biratã. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, a primeira vez que eu assino um contrato, porque minha novela anterior era um personagem pequenininho, que foi o primeiro novo personagem, será? Aí era uma cena que a mãe descobria que o marido traiu, morreu no motel com a Sandra Breyer e botou de madrugada a música que ele mais amava na maior altura. E os filhos saem correndo do quarto para descer para ver o que está acontecendo. Aí desce André de Biase, desce Cristina Pereira e desço eu por último. Tropeço e caio. Ai. Caio de trás do sofá e fico com tanto medo que nem levanto. Fico quietinha, fico pensando assim, olha, quem sabe se eu ficar quietinha aqui, não vão nem notar que eu caí. Continua a cena, né? Eu não falo nada na cena, não vão nem notar que eu tô na cena. Ai, cara. Aí, de repente, eu ouço assim, o Paulo Biratã. Cadê a menina? Eu só era a menina, A não tinha menina. nem nome ainda, eu era a menina. Eu apareço assim, caí. De novo. Caraca, ele... Você falou André de Biase, ele estava nessa novela? Fazia meu irmão, fazia meu Pô, irmão. André de Biase é nosso irmão, esteve aqui com o Cadu. O André foi a primeira vez que eu fiz um filme na vida, foi o Menino do Rio, com ele, com o Antônio Calbon. Eu André vi, de Biase. eu vi. Você viu? Eu vi. O Andrezinho esteve aqui. E me diz uma coisa, e esses grandes nomes, Fagundes, Tony Ramos... O Tony é a essa pessoa mais turma- adorável do mundo. O Fagundes, ele fica mais na dele, ele é mais discreto, ele tá sempre lendo o seu livro, ele não conversa muito, mas não é uma pessoa que também te deu... a pessoa que eu senti um pouco mais de distância mesmo foi o Raul Cortez, mas depois também relaxei. Mas o Fagundes não tem aquele negócio que ele, por exemplo, que ele lê o bagulho assim de primeira, assim, já decora tudo e Tem. ele vai cobrar de você, ele vai te consertar, ele vai falar, ó... Nunca me aquela consertou, porque eu vírgula- também Ah, Thaís não é atriz que chega sem estar com o texto decorado. Querido. Eu sei o meu Essa texto e o aqui do é- outro. É mesmo? Tu decora ela bem, é Thaís? perfeccionista. É que eu ensino até como decorar. Porque Como se é que você- decora isso aí, bicho? Você tem que entender o texto, você não tem que decorar o texto. Você tem que entender o texto. Então, tem técnicas, né? Primeira coisa que você faz, tem várias técnicas.
técnicas. Eu gosto de fazer, pego o texto, leio. Aí, logo depois que eu leio o texto, eu pego um papel e um lápis e escrevo o que eu achei do texto. Então, a minha primeira memória daquilo e a mais recente, a mais pura, mais recente não, a mais pura, não é mais, a mais real que eu queria falar, mais real. Aí depois eu vou estudar o texto, eu vou entender o que o autor estava querendo dizer, aí eu divido por ações, por coisas importantes, as palavras importantes eu sublinho grande, e aí eu vejo que eu tenho que decorar coisas, não tenho que decorar o texto inteiro, eu tenho que decorar coisas, depois eu vou formando o puzzle. A partir do momento que eu vou formando o puzzle, aí eu já entendi, vai rapidinho. Mas eu digo o seguinte, hoje em dia, esses diretores atuais, eles permitem que você improvisa, que você pode dar uma improvisada, não é aquele negócio de decorar, porque eu tenho dificuldade para decorar. Tem a frase diretores toda. e diretores e tem autores e autores, é verdade. Tem autor que, se você mudar uma vírgula, você Sério? fica que nem Elizabeth Savala, 3 semanas sem falar. É? Deixou a personagem 3 semanas com afônica porque estava mudando muito texto. Mudando o texto. Tá falando sério? É. Quem fez isso? Quem... Não posso falar. Ah, Elizabeth, aí ó, pesquisa aí, Elizabeth sabe. eu acho que eu sei. Ficou. Mas a gente não arrisca dizer porque Mas a gente ainda fala quer que- trabalhar com ele. Mas fala quem é, mas isso aí é um truque bom. Eu não pô. sei, não. O cara tá Eu não falando sei, demais, de repente. eu também não sei. Eu não sei, não sei. mesmo? É. O cara, por exemplo, o Vitor Fazano, o Wolf contou aqui pra gente, o Wolf Maia, que o Vitor Fazano, como ele gesticulava muito com as mãos, e ele estava iniciando o Vitor Fazano, pô, não era ator, ele era modelo. Aí o Wolf Maia inventou ele de ser ator e falava, bicho, ele só movimentos com as mãos. Ele amarrou as mãos do Vitor Fazano com um barbante, uma corda, falou, vai, meu filho, vai. E o Vitor queria mexer as mãos e ele não mexia. E foi assim que ele ensinou o Vitor a poder não se ficar gesticulando. Técnicas e técnicas. É, bicho. O Wolf é brilhante dirigindo. E me diz uma coisa, tu já tomou algum esporro assim que. Nossa. Assim que tu falou assim, porra, agora eu vou embora. Dá aquele começa a chorar. Já fiz uma novela também que eu fiquei tão tensa, que todo dia que chegava em casa abria uma garrafa de vinho para poder relaxar. Falei, gente, vou virar uma alcoólatra no final dessa novela. Porque Mas por quê? Conta Porque pra eu gente. tinha um diretor tenso. Você parava aqui, né? Eu mandava você parar aqui. Aí eu que entendo tudo, que é fogo, né? Porque eu dirijo, então eu tô dentro de um set de gravação, tô sabendo onde é que estão todas as câmeras. Eu trabalho com a minha visão periférica aí. Então o cara me mandou ficar ali. Eu vi que a luz não tá aqui, eu vou e faço assim, né? Já vai pra luz. Perto da luzinha aqui, ou perto da luzinha lá, ainda puxo a colega, entendeu? Já puxei muito Dona Araci, já puxei muito Arlete Salles, eu vou puxando as pessoas para dentro da câmera, eu ver como é que tá. Então, aí, por que você está aí? Não, por causa da luz. Eu mandei você ficar ali, você tem que ficar ali. Aí para tudo, chega o iluminador, vai botar a luz certa, porque ele queria que eu ficasse aqui e não aqui, entendeu? Tem muita gente que trabalha com uma necessidade de poder. Precisa dizer que ele é que manda. Então, a coisa mais chata que eu acho que tem dessa profissão de ator é essa questão de você ter que lidar com o poder e te ligar com o ego das pessoas, que eu não tenho a menor paciência, sabe? Quando você chega na cadeira, você está maquiando, aí você está maquiando com a maquiadora, que é a maquiadora da fulana de tal, que ela só maquia com a fulana de tal, mas você está maquiando com ela porque a pessoa te adora, se diverte, gosta de você, está te maquiando. Aí você chega, você está maquiando ela, mas ela é minha maquiadora. Ai, o que você vai fazer? Eu não tenho o menor problema, levanto, falo, pode maquiar. Não tem problema. Mas que coisa Claro. escrota, coisa. Mas tem, mas é uma fogueira muita- da muita- vaidade ali, né? Agora, algum diretor já fez aquele método, porque alguns diretores, outro dia a gente estava conversando aqui, o método de, por exemplo, a pessoa quer uma emoção sua, aí quer que você chore, aí vai te dar um esporro de verdade Ah, mesmo. tem muita gente que faz Existe isso de verdade? Muita gente. Caramba, Mas eu acho que isso também é uma tática de direção que ela pode até ser utilizada em último recurso se você entende a pessoa. Porque eu acho que o ator, o grande barato do ator é que ele estuda as pessoas, a gente entende o perfil. Eu adoro ver pessoas e ler pessoas. Eu gosto de estar por isso que eu gosto também de ser produtora e diretora, porque eu gosto de estar em reuniões, eu fico olhando as pessoas, analisando cada gesto, cada maneira, cada respiração. Eu adoro ler pessoas. Então, aqui o que acontece? Me perdi.
O quê? Me perdi. Você perdeu? Me perdi. Aonde? Não, o que foi a pergunta? Não, Eu perguntei se a pessoa, quando quer fazer a pessoa Me chorar. perdi. Eu olhei pro Rabelo, o Rabelo tava assim, olhando pra mim, assim, eu olhei pra ele, tava olhando pra mim, eu olhei pra ele e falei assim, me perdi. Não, da coisa Tava falando séria. outra coisa que não tinha nada a ver com a não, pergunta. Não, de dar Eu esporro, perguntei o seguinte, que às da vezes- pessoa Aí, provocar ó, coisa. obrigada. A Aí, pessoa- aí o cara percebe, o diretor percebe que o ator só vai funcionar assim. Aham. Então, tem ator que só funciona Isso sob é pressão. é verdade. Tem gente que gosta de ser mastigada, É mastigada. verdade. Tem gente que machucada. gosta disso, Acho que o né? Talma fazia machuca- isso, o Talma que não Outra sei quem foi que contou aqui que o É, Talma, que o Talma chegou, deu um esporro. deu um esporro aí a nele do pessoa nada. começou. Aí a cena dessa pessoa era chorar, se emocionar e tal, e a Chorou pessoa na já. mesma hora. Aí ele falou assim: que- consegui, conseguiu, parabéns! porque- Consegui, Ah, pô, parabéns! mas eu acho que isso está cada vez mais Mas em distante, desuso, né? desuso. Ninguém mais né? usa Acabou. isso. Mas não precisa, não Foi uma precisa. outra época, né? Graças a Mas que a Deus. gente pegou forte, né? Graças a gente a pegou Deus. essa época. Essa vontade de tomar essa ainda- garrafa de vinho. Foi eu viver essa Agora, época. aí. agora se mandar uma dessa é até assédio moral, sabia, bicho? É Sabia? verdade, é verdade. Se você chegar e dar um esporro assim na frente de todo mundo na pessoa, mas a pessoa fala, também é assédio moral. Ainda tem é uma nova lei, né? Uma nova lei de... Hoje está até muito complicado. Às vezes você fala as coisas que sem a menor ideia de que você vai falar, como você vai falar. Não, tem que fazer isso, tem que fazer mesmo, tem que ser para valer. Aí, como que não? Acha que eu não vou fazer para valer? Tem pessoas que começam até a pirar com a maneira Cara, de direção, sabe? Eu acho que é muito complicado hoje em dia a gente trabalhar principalmente nesse momento que as pessoas estão muito sensíveis demais. E, de novo, falando dessa geração, estou meio apavorada com essa geração jovem. Tudo pode, eles podem tudo, eles podem gritar, berrar com a gente, podem falar tudo, a gente não pode falar nada. Ah, tá assim agora, é? Complicado. Você tá convivendo com essa geração nova. Complicado, Eu não convivo preocupada. muito com essa Quantos anos geração tem? nova. Porque- Quantos anos tem teus filhos? Minha filha tem 18, mas ela não é assim, não. Estou falando dessa sei, tô coisa dizendo da- a que eu tô geração. convivendo com essas. E vejo também, esses dias eu vi até acho que a Mariana Rios, que estava postando essa geração aqui agora, que essa geração tudo fala, não tem limites, eles podem tudo, não podem ouvir não. E não verdade. respeitam o outro. Nós temos que respeitar tudo que eles falam, todas as agressividades deles. Eles podem ser agressivos conosco, eles podem falar o que eles querem, e a gente não pode falar nada. É meio complicado. Eu tô assim, eu tô tentando entender como é que eu vou. Eu juro que eu humildemente digo que eu não sei Será que não foi... como agir. Estou aprendendo a agir dessa Será- forma Entendi. nova. E tem que com decorar, essas pessoas. e decorar coisas para Será você. que não é isso? Decorar, você tem que saber falar as coisas, porque hoje em dia mudou. Uma palavra que você falava antigamente, você já não pode mais falar hoje. Então você não, fala, não pode ué, falar. você falou isso? Você está ofendendo. Então você tem que decorar, você tem que ter uma cartilha para não coisa ofender. doida. Eu acho- É coisa doida. Esses dias eu virei e falei assim, não sei o que lá, mas tá no criado mudo. Criado mudo? Não pode falar criado mudo. Então, aquela mesinha que a vida inteira você chamou de criado mudo, meu Deus do céu, você não pode mais chamar de criado mudo. pode Gente, mais. fica Não mudo. pode mais falar Mas eu acho que criado tá mudo. certo, Tá mas também tá certo. é. A gente tem que entender que a gente tem que usava decorar. termos que não... Mas não é tão fácil pra gente, Não né? é. Mudar, né? tem que estudar, tem que estudar. muita mas coisa. temos que aprender. Eu acho que Eu temos acho que que aprender. isso aqui, a coisa das redes sociais, é que deu essa voz que todo mundo pode falar o que quiser, Mas para quem quiser. Mas tem que da respeitar coisa. o outro. Por Pois que que é, a gente mas tem não que tem. respeitar eles e eles não respeitam Mas a gente? não tá eu acho que tendo tem, esse respeito, mas tem esse que que é ser o uma problema. via de duas mãos. Isso que me deixa meio sem saber como lidar. Aham. Porque Não existe mais o respeito, senso, né? nem o senso da justiça. O senso da justiça. Mas se você vira e fala assim, mas eu não falei isso porque para te ofender. Mas a partir do momento que eu estou me sentindo ofendida, você já está errada. Me desculpe, eu não quero a sua desculpa. Eu já estou ofendida. Caralho. Então, é uma coisa assim que... complicado. Tá complicado, gente. complicado. Eu estou precisando pesquisar mais para poder voltar a falar sobre esse assunto. Porque Em Portugal tá realmente eu assim não sei. também? Menos. Menos, né? Menos. Existe mais esse respeito e essa educação educação mesmo, né? que existe em Portugal, que eu gosto muito. Que eu acho que faz bem, sabe? Existe um respeito pelos mais velhos, um Sim. respeito pela ancestralidade, sabe? A minha filha fala comigo de uma forma educada. Sim. A gente conversa, ela não levanta a voz para mim, ela não grita comigo, ela não, olha que legal. não me desrespeita, entendeu? Coisa que eu vejo que eu fico Uhum. meio assim...
sinceramente, eu vou me aprofundar nesse assunto para depois poder falar melhor, de alguma forma que eu possa ajudar, sem ofender, e com toda a vontade de me modificar. Sabendo que eu tenho que modificar para poder aprender Mas a até lidar com certo, isso. Mas também saber o limite que eu do- posso fazer eu- também para ajudar eles também a entenderem que tem que ter eu preciso estudar mais, até com pessoas que sejam mais profissionais, entendeu? Com psicólogos, com terapeutas, com médicos, com advogados, não sei. pois Talvez é. eu tenha que estudar um pouquinho mais para poder falar sobre esse assunto. Porque Mas sabe o que só acontece? mudou, né? O mundo mudou, as coisas mudaram, cara. Eu não Mas sei, sabe- não estou sabendo como lidar com Sabe- isso sabe- ainda. Mas sabe o que acontece? A verdade é a seguinte, é muito simples tudo isso. Deveria existir uma aula sobre respeito. Por exemplo, desde que eu nasci, eu aprendi que eu tenho que respeitar o ser humano, não importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo. Eu tenho que respeitar a pessoa que é heterossexual ou se ele é gay. Eu tenho que respeitar o mais velho e tenho que respeitar o mais novo. É simplesmente uma aula de respeito, não tem assim muita burocracia. Fala assim, gente, você vê esse mundo, você tem que respeitar as Pra pessoas. gente é simples, respeitar né? os Mas passos das pessoas. O que acontece? Entendeu? É O que simples, tá acontecendo? é só Sei, é você... muito doido O mundo isso. tá aula bem de respeito. doido. O mundo está muito doido. Muito Aula de doido. respeito. A palavra é É. essa, respeito. O mundo está muito Eu doido. aprendi assim na minha vida. Respeitar Concordo as pessoas, plenamente ser com humano. você. Concordo. Você vai respeitar o animal, você vai respeitar a pessoa mais velha, os mais velhos, mas também os mais novos. Você vai respeitar o heterossexual, você vai respeitar o gay, normalmente. Então, o preto, o branco, o amarelo. Então, as pessoas hoje em dia estão muito... não sabem o que é respeito, porque hoje em dia, se você fala para uma pessoa assim, olha, eu sou Vasco, outro fala assim, eu sou Flamengo. Ai, gente... Ah, tu é Vasco? Tu é um otário, tu é Política, isso. religião Porra, e futebol, eu Pois não é. discuto. Eu não discuto. Porque não dá Meu nem para Deus do discutir, céu. porque as pessoas não respeitam uma discussão. A cada- pessoa. cada um quer impor pessoa a vai sua- votar, vai votar sua no outro, vai verdade, votar no né? outro. Pô, tu vai votar no outro. Ah, tu é isso, tu vai votar E naquela deixa de ser amigo, deixa de ser amigo, a sua respeita a opinião do outro A também. sua religião é essa? Porra, a minha é essa. Você não, essa religião tua. Então as pessoas, tá faltando aqui só essa palavra aqui, bem simples. Respeito, quando tiver só aula de respeito, ó, vamos ter aula de respeito. Respeito é o seguinte, aquela pessoa é igual a você, papapá, aquela pessoa nasceu da mesma forma. Verdade, né? Podia Aquela ter uma pessoa, aula disso mesmo. quando Ter uma... Palmas para o Serginho Malandro! Obrigado. Entrou isso aí agora, vai entrar na escola, aula de respeito, Quem quiser classes terá, de respeito. É só mandar um pix para a minha conta, eu te dou uma aula de respeito. Eu recebo respeitosamente o Pix. Então vamos comemorar tomando uma Império! Aê, a Impériozinho aí, tá aí, a Império. Olha, eu já tô tomando, desde Já tá o tomando? comecinho, ó. E ela não é mais leve? Ela não é mais leve? É delícia, né? Não é delícia? Eu Essa falo, aí é aquela que eu curto, a gente a fala Gold. que- Mais uma pessoal. aulinha? Vamos dar mais uma aulinha? Vamos. Se eu for tomar alguma coisa, pegar um copo Ó. e beber na frente da câmera, eu vou beber de ladinho, assim, ó. Ah, isso é uma técnica. Pra não ficar enorme. Ah, olha aí. Que nem babá. É uma Ah, técnica. então você bebe de lado. Quando você for beber, você não pode beber de frente, tá? Porque você vai estar tampando sua cara, né? Tapa a sua cara, o copo fica enorme, Uhum. fica grande, ó. Agora, Rabelo beberá agora só de ladinho. Ah, então a Império você tem que beber Beber de de lado, ladinho, de né? ladinho, De de ladinho, frente. de ladinho. De frente só quando não tem câmera. Me diga uma coisa, quando a pessoa entra aqui nesse QR Code... Esse QR Code, pega seu celular aí, bota aqui nesse Bota QR aqui. Code, você vai entrar lá na websérie A Lei da Pureza Pureza. da Cerveja. Isso aqui tá muito bem feito. Né? Muito Olha, bonito. deixa eu Parece falar uma filme coisa falar uma coisa pra você, ó. americano. Entra aqui, você vai ver como é que a cerveja ela é feita, Thaís. É. Ela é puro malte de verdade. Porque Puro tem muita cerveja que a malte. pessoa fala, é puro malte. Não é. A Império é puro malte e ela mostra como ela é feita. É muito curioso e muito bem feito. Exatamente. É só entrar nesse QR Code aqui. É. Só entrar nesse QR Code aqui, você vai ver tudo como é feito. É muito bacana. Fala, com lúpulo de Hallertau. Repita. Um lúpulo de Hallertau. Cid Moreira falando. Lúpulo de Hallertau. Mr. M falando. Ah, Mr. M não falava. Mas a Império é uma cerveja que com certeza vocês vão adorar. Quem não provou ainda, dá essa chance. Toma uma Império que você vai ver a diferença de uma cerveja puro malte. Mas é verdade mesmo, os cervejeiros adoram, porque a gente aqui tem o apoio da Império. E a gente está falando já na Império já há um bom tempo. Então, quando eu estou na rua, as pessoas falam assim, ó,
Tu falou, é verdade mesmo, hein? É verdade mesmo, é puro malte, Todo é mundo leve. fala. E quando a gente toma Império, Thaís, se você tá num churrasco, tudo fica mais alegre. Por exemplo, se você sai com uma gata e vai tomar uma Império, ela começa a te elogiar. Você é lindo. É ela vê mágico. coisas, ela vê coisas É que às uma vezes você nem é, mas ela vê. É, você é um rei. Você é o rei. Você é um rei. Você é interessante. É o império. Você é o meu. Como é que outro dia uma falou pra mim? Você é uma rainha, É o você é um meu, conde. Você é o meu sapato. Meu sapato? É o meu pé, é o sapato. O pé da minha... Tipo, Meu alma- chinelo. meu pé de chinelo. Tipo uma cara metade. Alma gêmea. Alma gêmea. Você é o meu chinelo, bababá. Então, é a Império. Eu falei, "Vixe, ela tá vendo coisas que eu não sou, mas vale a pena. Desde Então, então, isso nunca aí. mais vamos deixou de tomar tomar o Império, uma Império. salva de palmas para o Império, que é puro Aí, malte, que é império, muito leve. puro malte. Thaís, qual foi a sua maior decepção numa novela ou numa gravação que você falou, puxa, Isso é isso bom, hein? é uma pergunta que... Olha, eu fui fazer uma participação na novela, que quando eu fiz essa participação na novela, eu falei assim, meu Deus, ainda bem que eu tô fazendo só uma participação, não queria, é uma novela que eu não queria estar fazendo, porque nunca vi tanta loucura. Qual foi a novela? Por quê? Kubanacan. Kubanacan. Ah, esse nome que eu errei, né? Menino, é assim, Eu as fiz pessoas, essa novela as também. pessoas Eu fiz o início. recebiam, eu cheguei para fazer uma participação, então para mim não sofri tanto, porque Eu cheguei a fazer a participação, eu fiquei 3 meses. Pois é, olha que doido. E aí saí porque ia fazer chocolate com pimenta. Só saí por isso. Muito Kubanacan louco. foi na Globo? As coisas Foi. estavam assim, não tinha frente. Não é nem por Não questão da tinha. novela, do texto da novela, porque a novela não tinha frente. Trabalhar sem frente, o que é a frente? Quando a gente começa uma novela, já tem que ter pelo menos 10, 15, 20, 30 capítulos gravados quando ela entra no ar. Se você entra no ar com a novela sem capítulos gravados, você não pode deixar de gravar. O autor fica morto escrevendo sem parar, as pessoas da produção caíam, desmaiavam, eram trocadas, todas com olheiras profundas, toda hora chegava, a gente fala assim, o ardendo, né? Porque quando chega um adendo é uma cena que não está Uma programada. cena extra que chega. Uma cena que não está programada. Chega uma cena nova, você não decorou, você não tem ideia daquela cena. Você chega na gravação e fala assim, olha, esse aqui é um adendo. A gente fala, ardendo, arde a mão, porque você nunca veio, você Você tem que começa... decorar na hora, fazer naquele dia. Para fazer daqui a pouco. E era toda hora assim, e as produções tinham que ser feitas em cima do laço, eu via as pessoas todas... Eu falei assim, gente, que loucura, como é importante a gente ter uma frente de produção. Não é nem Planejamento, questão né? do texto da novela, não é que a novela era ruim ou que as pessoas eram ruins de trabalhar, é porque a novela não tinha frente. Portugal, eu acho também que também já é engraçado, eu sempre falando essa coisa de Portugal, Brasil. Não, porque você tem como curiosidade. referência, né? Portugal, eles começam uma novela, às vezes, com 60 capítulos, até 100 capítulos. Eles gravam quase toda a novela e depois eles colocam a novela no ar. Aí eu também acho que é um pouco demais. É porque você não sabe... Porque você não tem o retorno. O retorno do público não pode mudar a história não pode porque mudar a tá ali história, já parada. ou até muda, mas aí quando muda, o que acontece? Muda na Lá na edição. frente, Muda na edição e acaba aí fica ruim, perdendo muita história. Uhum. E acaba também não sendo... No fundo, é um pouco mais... É uma briga. Por que eles fazem isso? Para não ter gasto, né? Porque, Gasto. por exemplo, eu vou gravar o podcast aqui, o Papagaio Falante. Papagaio Então, Falante. eu vou gravar hoje o capítulo 5, o capítulo 15, o capítulo 30 e o 55. Então, é ótimo porque eu rentabilizo, não preciso vir aqui daqui a 50 capítulos. Por exemplo, estou falando isso na questão de uma novela. Então, é mais barato você gravar com mais capítulos de frente, mas, ao mesmo tempo, você pode jogar algumas coisas fora. Corre Mas o risco corre do o público risco de- rejeitar e você não ter o que fazer. Aí... A única forma é cortando, editando, e aí você joga também fora. E você se decepcionou assim com algum papel que você fez e de repente no meio do bagulho você falou assim, poxa, mas meu papel era para ser desse jeito e agora o autor cortou e mas mudou. fazer o quê, ou mudou. meu bem? Mas você, Fazer o quê? mas Fazer você, o quê? você ficou chateado, se decepcionado? Não, Falou, fazer o foi quê? lá falar com o autor, vem cá, bicho, tu mudou meu. Não Pô, sou eu era louco. bom, Eu sou eu era louco. Ator boazinho. sensato Eu era não faz boazinho. isso, Ah, Sérgio. Eu sou louca. Se é comigo, eu falo, meu irmão. Você? Eu Por entro- isso que ninguém... Por isso que você sua Presta carreira de ator não deu... Presta atenção, Acabou. Mas se eu começou. entro como mocinho, no meio do negócio eu viro um vilão. Vilão? E pô, aí? eu vou ficar Meu chateado. amor, Graças a Deus, beijando com melhor essa coisa. boca dura, como é que você vai ser galã? Presta atenção. Me diga lá. Rapaz, é o seguinte, eu mantenho as minhas raízes. Quando eu fui beijar, eu gosto de fazer glu, 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 glu. A pessoa não quis fazer glu, 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 glu. Aí foi salsifufu.
Foi salsifufu, esse salsifufu, né? Não, porque veja bem, você vai ler o roteiro, aí de repente você fala assim, poxa vida, eu sou o mocinho. Do nada o autor faz você virar ladrão, faz você virar maluco. Mas isso que é legal, cara. Eu Aí você acho fala- isso maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí o papel ficou bom. De repente, do nada, ele te mata no segundo capítulo. É legal também? Não, aí é ruim. Aí Só é na ruim. novela Viagem Só que na viagem que era bom morrer, porque aí o papel crescia. Porque Era você ia pro céu, novela era céu. ótima. Ficava Mas às vezes não acontece isso, a pessoa, o autor vê que você não está rendendo muito, te mata, acaba com você e fala, porra, vida, já aconteceu isso contigo. Acontece. Já aconteceu É isso isso contigo, aí, tá? acontece. Graças a aconteceu? Deus comigo nunca aconteceu, mas acontece. Eu sempre digo o seguinte, que você, para você fazer um personagem, você tem que pensar que o personagem, ainda mais uma novela, você tem a possibilidade de, alguma forma, fazer com que o seu personagem cresça. Porque é uma obra em aberto. Não é um filme, não é uma peça. Então, o cara ele vai escrevendo aos poucos. Então, o bom ator faz com que aquele personagem cresça. Mesmo sem falar, tá? Então, eu tô aqui gravando com vocês. Aí eu falei, a Mary entrou. Vem aqui fazer uma cena. Quando a Mary entrou, tô aqui do lado da Mary, eu olho para a Mary de uma forma... Eu tenho uma reação, eu já passei alguma intenção para o autor, falei assim, nossa, olha ali, printou um clima entre as duas, a gente pode escrever alguma coisa para essas duas atrizes. Então, você como ator, quando está fazendo novela, você tem a possibilidade de fazer um personagem pequeno crescer, se você tiver a atenção a isso. E não existem cenas bobas. Mesmo que a cena não exista, mesmo que a cena não tenha nada, você inventa alguma coisa. A gente traz um subtexto, a gente traz uma cena, a gente traz uma intenção. Eu sou de inventar, eu gosto de inventar. Exatamente. mas é isso que faz. Isso daí que Eu faz. invento o bagulho todo. Isso aí é muito bom. O meu filme começou de um jeito, eu já mudei o filme. Babá. Agora, me diz uma coisa aqui, você como uma pessoa veterana, qual é o conselho que você dá para uma pessoa que vai se envolver com uma atriz, ou uma mulher que vai se envolver com um ator, para que ele não tenha ciúmes daquelas cenas de beijo, aquelas cenas. Porque o amigo meu falou que tem medo de namorar uma atriz, porque, de repente, ela pode se envolver com o par romântico que ela está fazendo e, de repente, o casamento dele já era. O que você fala para as pessoas que, de repente... Porque não acontece isso nas novelas? Como eu falei, né? Você já Pessoas e pessoas. Você já se envolveu com alguém que você contracenou? Só se eu quiser, se eu não quiser. Mas você não. já se envolveu com Se eu alguém que quiser, você não. contracenou em alguma novela? Se empolgou, se apaixonou? Porque acontece muito isso, né, bicho? Eu vejo, eu tenho vários amigos aqui que... A maioria faz isso, mas eu acho que eu para mim, assim, eu tô fazendo a novela. Acabou. Acabou. E você acha que... Vou para casa, sou eu deixo o personagem ali. Não levo, E não. o que a pessoa tem que fazer para não sentir o ciúme? A pessoa não tem que ver a novela? Yoga. Fazer... Vai meditar e não veja a novela. e rezar, né, bicho? Rezar. Porque acontece Pede a Deus. Tu já viu muito acontecer isso, não já? Já. Por que será isso, hein, cara? Como eu estava falando, tem química. pessoas que não conseguem separar. E às vezes é até estimulante fazer isso, porque você está entrando dentro da personagem, né? Mas eu acho grande barato quando a gente vê exatamente o contrário. Por exemplo, tem atores que não se suportam e quando estão fazendo a novela, quem olha fala assim, uau, esse casal que já teve, não vou dizer o nome, mas já fiz uma novela que 2 atores que eles não conseguiam nem se falar e eles se comiam em cena. Era um casal que levantava o calor de todo mundo em casa. Eles acabavam a cena, eles nem se falavam. Aí que eles provaram que são grandes atores, né? Porque realmente você tem que engolir uma pessoa que você na novela tem que estar apaixonado, beijar e abraçar e falar coisas doces. Tinha até a agonia do perfume da pessoa. É mesmo, bicho? Tinha enjoo do perfume da pessoa. Eu tava lá, hein? Vem cá, momento... sabe de quem eu tô lá. falando? Eu sei que eu tava lá. Essa Vem cá. novela eu também fiz. Momento Sônia... Momento Sônia Abrão. Momento Sônia Abrão. E agora vai. Thaís, você poderia falar o nome dessas pessoas? Só para que a gente possa ter um pouco mais de ibope no Momento Sônia Abrão. Você nem dá uma
dicasinha assim pra chegar, você fala assim, poxa, não custa nada uma fofoquinha. Não custa nada uma fofoquinha, né, Rabelo? Uma fofoquinha. Não. Você sabe quem é esse casal, que se odiavam? Sei. Ah, dá uma dica. Qual foi a Sei. novela? Fala só qual foi a novela. Pode contar, foi a novela, acabou, conta tudo. A Mary fez a novela? A Mary fez a novela. Qual é a novela, Mary? A Mary fez... É o quê? Ih, a Mary está Pecado falando capital. capital, Vamos lá, a Mary falou. vamos rastrear. Pecado capital. Thaís contracenou Mary, com a você Mary, está não contracenou com proibida a de Mary? vir ao papagaio falante. Pecado capital. Você- Fala, Mary. Ih, Fala, a Mary vai falar. Francisco Oco, quem? Sério? Foi a Carolina Mary que Ferraz, falou, hein, Francisco gente? Oco. Beleza? Eu Vocês não sei nada souberam? Eu disso. também não sei nada Eu disso. não Thaís, sei nada olha pra disso. mim, Thaís, você não sabe nada disso. Não sei. E vou dizer uma coisa, acho que ela tá enganada. Eu acho também. Acho, Mary, que você é meio louca, Mary. Mary, ai, Nossa, gente, a Mary é tão aí, ó. louca, gente. Mas o Ai, meu Francisco Deus do Oco era céu, galã Mary. e a Carolina Dickman... Não. Carolina, Ela falou, a Mary falou Carolina Ferraz. Ah, Carolina Ferraz. A Mary falou Carolina Ferraz. Eles não se gostavam, bicho. Eles não se Ah, meu curtiam. Deus. Mas isso foi Mas famoso, isso também saiu na mídia, isso aí todo mundo sabe, saiu na Saiu mídia, na saiu em tudo quanto é mídia? lugar, tá? Gente, eu não sabia, É não. mesmo? Ah, isso Brian. saiu na mídia direto aí. Mas eles provaram, então, a moral Não da sei de história. nada, não moral sei de da nada. história. Não, moral da história provaram que são grandes atores e uma grande atriz. Porque não se suportaram na novela. E passar aquela emoção, aquela química para quem está assistindo, provaram que realmente aí que está o talento do Francisco Oco e da Carolina Ferraz. Não, Ela- deu merda. Deu merda? Deu merda. O que está Deu escrito merda. aí? Ele tá pesquisando. ele Não, tá- não tô pesquisando, não. Só tô falando que deu merda na época. O que aconteceu? Tiveram que mudar a história. Sério, brother? Sim, saiu tá na internet, gente. Não sou eu que tô falando, não. Tá na Vê, internet, a autora tá aqui. O Jurandir tá falando que O Jurandir entrou em ação. o O Jurandir Jurandir entrou em ação. O que o Jurandir tá falando aí? tá falando que a Glória Pérez teve que mudar a história da novela. Caramba, e brother. que entrou a Vera Fischer para fazer par com o Francisco Coco. Caramba, brother. Chegou esse Jurandir ponto? falou. Porra. Gente, vocês são um perigo. Nunca mais eu volto aqui. Ô, Eu falei que eu queria me divertir. Eu tô me mas- sentindo assim, a coadinha na Não, parede. esse é o momento Sônia Abrão Momento aqui. Sônia Abrão, pô. Momento Sônia Abrão, momento não Léo tem nada Dias. não. Isso Eu aqui não falei nada. Já temos o momento Sônia Abrão, o Ai, momento Léo Dias. É, mas não Agora, tem nada não. agora vamos para o momento Léo Dias. Mas isso tem nada demais, aconteceu mesmo. Eu perguntei, se Tá na mídia, tá no coisa, não foi eu a acho gente que falou. Tirando o lado bom, é que eles provaram que eles são grandes atores, tipo, e grandes atrizes, porque pô, não se suportar e fazer par romântico, Sim. pô, meu irmão, agora a PES mudou o papel, bicho. Cara, ele grande ator e ele volta no negócio. Mas mudou, Eu tinha, né? eu tinha muita vontade de fazer uma novela pela Glória Pérez, sabe? Eu admiro muito ela, brother. Eu acho ela uma tremenda de uma escritora, né, bicho? Ela é maravilhosa. Engraçado, tem umas pessoas que nasceram pra esse bagulho, né? E o que eu acho mais interessante, porque ela sempre traz argumentos importantes de serem debatidos. Porque eu, sinceramente, há algum tempo não tenho mais saco de ver novela. Eu vejo novela e eu falo assim, nossa, é tanta maldade, é tudo igual, é tanta coisa ruim, é tanto sofrimento, é tanta... Aí que a vida já tá tão ruim, já tá tudo tão ruim. A gente fica valorizando só os vilões que são interessantes, só o filho da puta que é bom. O herói já não existe mais, o herói é difícil fazer herói, porque o herói ficou babaca, né? Mas aí ela pega isso, ela pega as novelas e ela usa as novelas para informar, para trazer conhecimento, para fazer Debate sobre coisas atuais estão atuais acontecendo. e coisas que as pessoas não querem falar às vezes. É. Sobre o alcoolismo, aquela lá Eu me lembro aquela atrás. novela que ela fez das drogas, né? A pessoa dava um depoimento de verdade, né? Travessia vai ter um tema que é isso, né? De fake news, de E que, olha, trocar. que é tão que moderno. É tão atual, tão né? E uma atual. coisa que eu quero falar, eu quero saber, eu quero ouvir, eu quero debater, entendeu? Esse é um papel bacana da novela, sabe? Levantar assuntos que possam nos trazer Sim. informação. Não apenas só risada ou só maldade, entendeu? Aham. Porque eu acho que cada vez mais a televisão está perdendo um pouco a mão. Eu não tenho visto muitas novelas boas. E aí, quando vem uma novela boa, que eu vi um pouco do Pantanal,
Que eu adorei, achei lindo, achei poético, mas por que que... Por que que eu não peguei do começo, né? Então eu peguei no finalzinho. Por que que eu achei que fez tanto sucesso? Porque as pessoas estão cansadas de tanta maldade. Aí vem uma coisa que dá um ar, tem uma beleza, tem um cinema, tem uma inocência. E aí isso é interessante. Mudou. Então agora, o que vai acontecer? Vi também alguns capítulos que eu adorei. Estamos falando de coisas que nós precisamos falar. Para isso existe a televisão, para isso existe Do cotidiano, né? Coisas do cotidiano e que a acontece. gente quer, não vou ficar falando sempre a mesma coisa, vou ficar fazendo... Não, vamos falar as coisas que nós precisamos falar, que nós precisamos conhecer, debater, entender, ver um outro lado. Por isso que eu falei, eu preciso até ver o outro lado, eu preciso ouvir outras pessoas. E estou achando ótimo essa vertente da novelada, que ela sempre faz isso. Né? Maravilhosa, já adorei. Maravilhosa, Travessia, assistam Travessia. Só segundas, quartas e sextas, porque terça e quinta a gente está aqui, então vocês não assistam, não. Mas agora, a Record ela é muito forte nas novelas bíblicas. Nas né? bíblicas. Que as pessoas vão aprendendo de uma forma pelas novelas como é que foi a história da Bíblia. E você já fez alguma novela bíblica? Você tem vontade de fazer? Não, nunca fiz. Olha, para falar a verdade, eu estou com vontade de trabalhar de novo como atriz, porque tem muito tempo que eu não faço nada como atriz. Eu acabei ficando de trás da câmera, essa coisa de você dirigir é muito fascinante, porque é instigante, porque a gente fica meio que é o maestro, é o que comanda tudo. Você prefere mais dirigir do que atuar? Mas eu já estou com saudade de atuar, eu estou querendo de novo voltar a brincar disso. Vai voltar em Sem breve. saudade, né? Eu gosto de representar. Quem é ator não deixa de ser ator nunca, gente. E Porque... às vezes bate uma saudadezinha, sabe? E dá uma vontade de fazer alguma coisa assim, de mexer com esses bichinhos. Só ali, depois a gente desliga. Mas tu vai mais pro lado, você gosta mais do lado dramático ou do lado da comédia? Pra que lado que você gosta mais de atuar? Eu fiz uma websérie com a Mary, né? Que era uma comédia rasgada. a Mary tá em todas, bicho. A Mary tá em todas. Mary Malandro, eu não aguento. Mary é um... Onde foi isso aí? Que websérie foi essa de comédia? O que foi isso? Babação. Babação. A gente Agora aguenta, babação, já que inventou essa canção. Mentira, mas... Que fase! Mas assim, eu faço comédia, eu gosto de fazer comédia, mas eu não sou comediante. Tem uma grande diferença, entendeu? Eu acho que assim, eu como professor ensino que comédia é a coisa mais difícil de fazer. E o que você gosta de assistir, por exemplo? Você assiste série, você vai no cinema. Qual é o seu gosto? O que você gosta de ver? Adoro tudo. Quando você vai escolher um filme, você escolhe o quê? Comédia, dramático? Gosto de tudo. Eu gosto de coisas poéticas, de coisas profundas, gosto de drama, gosto de comédia, gosto de bobagem, adoro Marvel, adoro uma ação. Eu gosto de ver coisas diferentes, eu gosto de séries tipo que eu estava falando, que eu adoro ficar lendo as pessoas, então essas coisas de CSI, de Light to Me, dessas coisas, eu gosto de ficar vendo também essas coisas, de analisar, de suspense, detesto o terror. Detesto. Eu também odeio. Morro de medo. Também não... Eu odeio aquele negócio de exorcismo, não sei o quê. Mas qual foi o maior filme que você já viu? Sei que você fala assim, ó, esse filme foi o maior que eu já vi. Não tem como. Inesquecível. Não tem como. É tanto filme bom. Difícil essa pergunta, né? Não tem como. Mas fala 3 aí que você nunca mais esqueceu. Nossa, nem dá pra... Olha, eu vi um agora no Festival de Cinema, maravilhoso. O que fez a abertura do Festival de Cinema. Lindo. Isso aí a gente não sabe. Mas só vai entrar em 2023, nem adianta eu dizer. Então até lá para a pessoa programar. Então vai competir com o Malandro Errado que deu certo. Vai competir com o Malandro Errado que deu certo. Vai ser lançado em 2023. Também vai ser. Que o Rabelo participou também. Lá vai ser um tiro, hein, Sérgio? Acabei de fazer um filme aqui, um beijão para dar o tal, um beijão para a Cláudia, da Melodrama. O filme tá arrebentando, Malandro, Marco Antônio, Carvalho, nosso diretor. Eles estão montando um filme, meu irmão. Vai ser um sucesso, Eles falam assim, Malandro, a gente fica todo arrepiado aí.
Imagina eu naquele telão grandão. Quem diria que alguém ia se arrepiar, né? Com Tanta gente você, participou né, do filme aí. Eita aí. Aí E o Serginho Malandro beija na boca? Não? Beija! Beija! No filme, eu beijo, deixa eu ver se eu beijo. É uma surpresa, não vou dar esse spoiler. Eu acho que você Não vou dar esse beija. spoiler. Agora, participou do filme a Xuxa. Lembro. Participou do filme o Zico, participou. Só fera. Lucinho Mauro Filho. Nani Pipo. Nani Pipo, Marrom, delícia, delícia. o Fernando Caruso, Rabelo. A galera toda aí, mano. irmão, Turminha boa. Tem um pessoal que participa do filme aí. Que vai Você ser- viu o Dahmer? André Não. Matos. André Matos. Não viu o Dahmer ainda. Né? E música? Qual é a música que você é daquelas que gosta de tudo? Sertanejo, pagode, Detesto. funk. Você tem cara que eu gosto de funk. Detesto Tu é funk. funkeira? Não. Tu não desce até o chão, não? Quando Funkeira? dança? Nossa. bicho. Sei. Eu, funkeira. Ué. A Thaís Eu, funkeira, funkeira nem é a combina, melhor né? coisa. Nem combina. Desce Já até não, o chão. Não dá pra chegar aqui, assim, Não. né? Ah. Não, tá. Não. Eu assim... Outro dia quem teve aqui no programa foi a Valesca Popozuda. Ah, eu vi. Beijinho no ombro. Eu vi, Beijinho no ombro. eu vi, eu vi. Beijinho no ombro. Tudo a favor do beijinho no ombro. Picante aquela entrevista de vocês, hein? Puxa, vou te contar. Ai, eu meu vi. Deus do céu. Vocês Beijinho no são ombro, terríveis. porra, mas Vocês é- são terríveis. Vem cá. Porra, sabe o que eu lembro? Eu tenho a imagem, eu sempre já te falei isso, já te falei. Aquele comercial que você fez da Febo. Ai, da Febo. Puta, que linda. Que coisa linda. Ela... Sabonete da Febo? Ela linda, novinha assim, saindo de um celeiro. Aí bate um vento, você com seus cabelos cacheados. Aí você já... Existe algo no ar. Tem um cheiro de Febo no ar, alguma Tem coisa assim. porra, alguma coisa que assim. linda aquele comercial. Batia o vento, você- os cabelos faziam assim. Cara. Tu não é fraca demais. não, hein? Não, cara, é uma Já gata. saiu na Playboy também, Thaís? Já saiu na Nunca Playboy? quis, recebi muitos convites. É mesmo? E por que tu não quis, cara? Porque eu sempre fui muito caretinha. Mas não- Thaís, puxa A vida, Thaís mas- sempre foi muito. Ela é muito certinha. Muito. E tu recebia convite Recebi vários. Esses dias até encontrei na casa de um pessoal de cinema, o Jackson, que foi o diretor da... Falei, mas eu te convidei tantas vezes, você nunca quis fazer mais... Porque bobagem, as pessoas faziam, compravam apartamento, você não queria. verdade. Mas eu não queria porque eu não quis, porque não foi uma questão assim, de fazer Playboy só. Foi uma opção minha não lidar tanto com esse lado sexual, desse lado sensual. Foi uma opção minha não ter ido por esse lado na minha profissão. E talvez se eu tivesse ido, eu tivesse feito personagens até mais interessantes, mais assim, primeiros personagens. Talvez eu tivesse feito mais protagonistas. Sim, Estava sim, me sim, fugindo da sim. palavra, mais protagonistas. Mas foi uma opção minha. Mas Eu era preferia- pudor eu assim, preferi- seu? Era uma coisa assim que você... Por Não, exemplo, se é fosse que um personagem para fazer um filme, uma eu novela, fazia, série... faria. Aí você faria? Faria. Você só não faria as fotos, mas você faria... Não faria foto e não iria por esse lado da exposição, de ter que levar as pessoas a me verem pelo lado sensual, entendeu? Entendi. Eu prefiro que elas me vejam como atriz, como uma pessoa que também tem uma voz, que fala. Teu que trabalho ali, E, né? e como pessoa, eu como pessoa também, eu acho que Aham. o ator, ele é ator, na hora que não está vestido do seu personagem, Sim. ele tem um dever de falar o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele não vai. E eu acho que não. Mas É, se não fosse- combinava com não você. combinava né? comigo, não combinava mas se comigo. fosse, se Verdade. fosse Não Dona, combinava comigo. se fosse Dona Flor e seus dois maridos, você teria feito o papel da... Claro. Aí você Claro, faria, se eu fosse quisesse um... fazer, se eu quisesse fazer, Não, eu mas você teria que- faria, você Mas eu, aceitaria? sinceramente, A Sônia- não, a se eu, Sônia Braga, se eu por exemplo? achasse que seria bom pra mim, eu faria, né? Não teria esse pudor por causa do personagem. Mas, com certeza, Mas você aceitaria? capaz de não. Tá Então, é isso que eu entendendo? estou perguntando, porque de Você- repente você é contra o nudismo. tô Não, dizendo. não sou contra o nudismo. Eu faria, mas talvez eu não fizesse por uma questão de não querer usar esse lado. Aí, então, ó, vamos assim. Se eu tivesse já feito várias coisas, vou fazer uma novela, vou fazer um personagem que no filme, eu já fiz várias coisas que eu já mostrei, já tinha um momento da minha carreira que poderia me dar um respaldo que as pessoas não iam olhar só assim, mas eu não queria nem começar fazendo isso, entendeu? E aí foi uma opção que foi indo, e depois não me chamaram mais. Por exemplo, Bruna Surfistinha. Você faria o filme da Bruna Surfistinha? Você seria no lugar da Débora Seco? Porque ela fez um papel, meu irmão, Maravilhosa. uma coisa... ela Não ali- só essa, também vi outro tá dia de que ela fez um parabéns, outro, que ela ela. fazia uma drogada que fazia também
Soro Positivo, que ela fez, passou esses dias na televisão. Gente, ela entra fundo, Ela maravilhosa. bem visceral. Mas você aceitaria aí uma Bruna bacana. surfistinha? Depende do lugar, da hora da sua profissão, entendeu? Eu Entendi. sempre peguei a minha carreira e fiz assim, eu quero fazer com que a minha carreira seja uma carreira que mostre que eu sou uma atriz Entendi. séria, que eu sou uma atriz capaz. Mas se eu achasse que aquele momento precisava dar uma quebrada em tudo e mostrar um personagem, faria. Porque o personagem do Bruno Surfistinha é um personagem muito difícil, né? Pra É fazer ma- um laboratório... É né? mais Porque- interessante o Bruno Surfistinha do que a Dona Flor, para mim. Ah, é? Por quê? Porque é um personagem que tem muito mais dramaticidade, mais volta, tem conflito, do que o outro personagem, que é um personagem que tem mais a coisa mais sensual, a coisa mais voltada para... mais característica até, né? Sônia Braga, que fez a Não, Dona Flor, né? não só... Sônia Braga. Mas aquela imagem da mulher brasileira, sensual... eu ia um pouco mais para um outro personagem, tivesse que ficar nua para um que fosse mais dramático, mais fodido, mais do que uma só pela sensualidade, entendeu? E aquela Anitta que fez a... Foi a Bel Lisboa que fez a Presentes de Anitta. Presentes de Anitta, do Nelson Rodrigues, não foi Nelson Rodrigues? Não. Não. Foi Nelson Rodrigues que fez a Presente de Anitta? Não. É que Nelson Rodrigues também tinha muita coisa interessante. Porra, tinha né? muita coisa interessante, né? Ó, Eu me por lembro exemplo, que Nelson tinha. Rodrigues eu faria lindamente qualquer coisa. Nelson Rodrigues. Então isso pesa também, né? Isso Pesa, você pegar um personagem que tem peso, que tem uma história, que tem... Nelson Rodrigues foi, para mim, assim, um dos grandes escritores mundiais. Ele mudou a forma de pensar, né? Ele colocou os pensamentos em voz alta, né? As loucuras, as fantasias vieram à tona. Você falava aquilo que ninguém imaginaria em falar. As perversões também, As né? perversões, as Isso loucuras era- todas tomam voz. É maravilhoso. E o tempo dele, né? Fazer Nelson Rodrigues é... Thaís Campos, você é uma pessoa que é dona de casa, você é uma pessoa que viaja muito, mas você quando fica aqui no Rio, você tem casa aqui no Rio, você tem residência aqui no Rio, Olha, você fica às vezes muito tempo aqui no Rio. eu fico, agora estou ficando cada vez mais em São Paulo. Fico no Rio, mais mas em São sabe Paulo. por quê? Eu sou vovó! É vovó, uma coisa maravilhosa. Nós todos somos vovô, eu também sou Ele vovô. também agora, Mary também. Então é o seguinte, aqui no Todo Rio, mundo é vovó. aqui no Rio eu quero te convidar para qualquer lugar que você se hospede aqui no Rio, você vai olhar pro lado, vai ter um supermarket. Ah, o supermarket! É o melhor. Eu duvido no Rio de Supermercado Janeiro no Rio de não ter Janeiro. um supermarket perto da sua Pô, casa. sempre eu tem. duvido. É o desafio que eu sempre faço. Sempre tem. E eu também duvido que você encontre qualquer outro supermercado que não tenha um valor digno que nem o supermarket. Opa! Um valor mais barato, a qualidade mais barata, a qualidade melhor. Tudo é melhor no supermarket. E agora tem uma novidade. Ah, conta a que é o- novidade, que é o Sérgio, Super conta. Clube. O Super É o Super Clube. Aqui, ó, galera, é esse Aqui, ó. aplicativo Super Clube Supermarket. Eu já tenho aqui no meu celular, só você pode se cadastrar lá. Aqui, ó, pode entra, aqui, ó, entrar. entra aqui no QR Code. Entra aqui, no ó. QR Code, baixa lá o aplicativo que tem muita coisa boa. Olha, tem desconto exclusivo, Sérgio. Tem muita coisa, entendeu? Tem preço especial para quem tiver o Super aplica- Clube, É, o você dá o aplicativo. númerozinho lá antes. Você na- dá o seu CPF na hora que você for pagar a conta. Isso, aí você dá o eles seu já CPF. entram lá ver que você é do Oh, grupo. Aí tem descontão. Cada exclusivo. desconto maravilhoso, cara. meu irmão. Você fica sabendo de todas as ofertas. Todas as promoções. Todas as novidades. Tudo. Não perca tempo. Entre agora aqui, ó. Entre agora aqui. Baixa Aqui, o ó. aplicativo aqui, Baixa o Super Clube aplicativo Supermarket. Super Clube Supermarket. E outra coisa, sabia, Thaís? Uma coisa que eu reparo muito no supermercado é que o supermarket, as pessoas estão sempre de bom humor, parece que ganharam na loteria. Estão sempre rindo, são sempre felizes. Isso é muito importante quando você vai fazer compra para sua família. Você, puxa vida, o tratamento que as pessoas te dão. É verdade. É muito bacana isso. E o supermarket é assim. As pessoas são bem-humoradas, as pessoas parecem que elas fazem parte da sua família. E o preço? Isso O que eu ia preço. falar, o preço é muito bom, é porque que é. eu sou dona de casa e eu supermarket. gosto de cozinhar. Não é verdade? E eu gosto de pagar preço justo. Preço digno. Eu É preço gosto
justo, Preço justo. exatamente. Preço justo, pelo amor de Deus. E no supermarket o preço é justo. É justo, E o mais com importante certeza. também, a qualidade é espetacular. Maravilhosa. Não perca tempo. Entre no aplicativo, você vai fazer parte do Super Clube, Clube vai receber as Supermarket. melhores ofertas. Quando você estiver fazendo a sua compra, basta você dar o seu CPF e você terá descontos maravilhosos. É isso. Saberá todas as ofertas. Não Tá perca tempo. tudo aqui, ó, no aplicativo, supermarket. É preço, é perto, é supermarket. É preço. É perto. É perto. É supermarket. Eu quero é preço. preço. É perto. É supermarket. Eu quero é preço. Olha, Isso é muito engraçado. não, olha, preste atenção. Não se surpreenda se o supermarket daqui a pouquinho chegar em Portugal. e dominar Portugal. É verdade. Não, Portugal de repente precisa de um supermarket lá. Sumar o supermarket. Vamos comer um pastel de Belém, Isso. um Supermarket. bacalhau. Bacalhauzinho. Olha, eu adoro os portugueses. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Quando eu fui a Portugal, eu fiz 4 shows em Portugal. Em Porto, em Lisboa. Eu também fiz Porto na época que eu fui. Como eu fui bem recebido, como eles são Porto, educados, Lisboa. como eles são simpáticos, bicho, como eles são atenciosos. É um povo verdade. maravilhoso. Você tem vontade de voltar sempre. É. Tem vontade de voltar sempre, verdade. bicho. Não é? Eles falam assim com você com o maior carinho. E eu ficava. Esse Manuel que eu tô falando, que era o Manuel, na época ele era casado Manuel com a. Joaquim. Ele era casado com a. Ele namorava. Como é que era aquela cantora amiga da Graça, pô? Ah, Ive. A Ive. Eles namoravam. Eles A namoravam. Ive é uma a Ive. querida. A Ive, você É encontra minha a Ive amiga lá? lá. A Ive, então. Você encontra com ela? Antes de vir pra cá, a gente fez um programa juntos, pra Ah, SIC. que legal. Marcos Paulo. Conhece o Marcos Paulo? Marcos Paulo? É, né? Não, a gente Sábado na casa, a gente vai gravar na casa dele. E o Marcos Paulo é como se fosse uma espécie de um cantor romântico, mesmo que um Roberto Carlos, Sei, lá, ele é sei. conceituado. E ela canta bem, né, cara? E ela, assim, Ela era um canta programa que muito. foi sei lá, umas 3 ou 4 horas de programa num sábado de manhã, né? Uhum. E todo mundo que ia cantar ao vivo, o programa ao Puta, vivo. de manhã passado cantar ao é vivo, fogo, é ao né? vivo. E Ao todo vivo? mundo no playback. Então, na hora do comercial, a banda que ia tocar, logo depois passava. Tudo no playback. Ela abriu a voz, o vozeirão, sensacional, que chega, o palco tremeu, o Marco Paulo olhou pra ela assim, parou todo mundo. A Ela é única bonitona, que cantou. e ela é A bonitona. única É mesmo, que né? cantou. O resto tudo dublou. E ela. dublando. É, porque de manhã, cantar de manhã é complicado, né? E me diz uma Pô. coisa, Thaís, ela tá se dando bem lá, ela tá indo bem lá, porque ela Ela é tá indo guerreira. bem, ela é ótima. Tô Ela falando é de 5 anos linda, atrás ela que eu é fui lá. linda. É, ainda ela é é linda. linda, ela é A linda, Ive a gente ela é teve muito aqui, a gente saía muito aqui. Ela a é galera. linda, ela é linda, ela é ótima, Ela ela é é parceira, talentosa, é uma querida. Ela namorava legal. esse Manuel lá, então a gente foi fazer uma Acho viagem. que já não namora. Não mais esse namora mais não, Manuel. não namora mais não, ali já acabou. Ela deve estar até casada com alguém, não sei como é que é, nunca mais vi aí. Sei que ela cantava muito bem essa viagem foi muito agradável. Então a gente viajou por tudo lá, bicho. Esse Manuel era muito simpático, muito bacana, muito engraçado, cara. E o Rui Vilhena, manda um muito abraço pro Rui Vilhena, grande Eu gosto Rui, muito do querido. povo português. O que o português tem que o brasileiro não tem? Pergunta bombástica! Pergunta bombástica! Botou na bomba, vai agora. Olha, eu acho que o português, isso que a gente já falou, que o que eu gosto lá muito mesmo é dessa educação, desse cuidado, dessa maneira de... Mas às vezes até passa um pouquinho, né? Porque aí fica um pouco franco demais, né? Porque quando fala, às vezes... Dói. A gente fala muito assim, a verdade na cara, assim, dói. A maneira a gente fala assim, nossa, tem gente que fala assim, nossa, até é grosso. Não é grosso, tá falando a verdade, mas fala de uma maneira reta, entendeu? Podia falar, o gato subiu no telhado, eles não falam, né? Eles falam logo, pô, sua mãe morreu. Sua mãe morreu. Sua mãe morreu. Sua mãe morreu. Não, falou, sua mãe ficou doente. Ao mesmo tempo que é educado no tratar, às vezes na maneira de falar, as respostas são muito... São na lata, são né? Mas é cultural, né? É cultural, É cultural. Não, E não quais é são os seus- forma de... quais são os seus medos, Thaís? Meu medo maior mesmo é mais a questão assim da minha família. Por isso que eu até mudei para lá, viu? Eu tenho assim, os meus medos mesmo são eu sou muito protetora, sou muito o que a gente fala. Você é mãezona. Eu sou mãezona. Você é. Eu De sou todo mãe- mundo, até todo dos mundo. amigos, de todo mundo. Você cuida de todo mundo, você tem essa coisa de cuidar. De cuidar. E É. tu tem medo Então, de escuro, essas coisas? Medo Ah, de... eu não tenho medo de escuro. Medo de tenho avião. bicho. Thaís tem medo de nada. Tem Medo de escuro, medo de avião. A gente é amigo desde que a gente era começando no Rio de Janeiro.
Vocês dois? Só que ele é muito mais novo que eu. Mas, assim, enfim, a gente tinha um sítio do Wolf, em Friburgo, que a gente ia... Eu já fui lá, pô. Então, Fui aquele com a sítio Mary lá. não tinha nem luz Nem elétrica. luz elétrica, lembra? Aí tinha algum bicho lá fora que ia matar o bicho, era eu. A Thaís que vai lá. Ah, tu é corajosa, assim? É, a né? Tem medo Thaís, de nada, bicho. não. Thaís é. Tenho medo de nada. Vai lá e faz. O que eu tenho Ela não medo é tem. mais dos que eu amo, entendeu? Por exemplo, se acontece alguma coisa com a minha filha, eu fico mais preocupada Entendi. com o outro que Também comigo. sou assim. É. A gente se preocupa muito com Mais com o outro. com a nossa... E religião? Você tem uma religião assim que você Olha, acredita, assim, eu antes de entrar no Eu não no posso show, nem assim? falar sobre religião, porque é muito doido o que eu estou passando nesse momento agora. Porque minha família toda é espírita. Tanto é que fazer a viagem foi tranquilo para mim, porque eu conhecia todo aquele assunto. Minha família é espírita, kardecista. Eu estudei em colégio. Padre. Exatamente, De católico. freira. De freira. Seu... E a minha vida inteira, mas sempre fui espírita, porque a família toda era espírita e tinha esse conhecimento. E agora em Portugal, eu estou me identificando tanto com uma igreja, menino, eu adoro a igreja, que eu vou todo domingo, faço parte da igreja, tomo conta das peças do final do ano, quando tem a apresentação de Natal, a Via Sacra, eu estou envolvida. E é católica? Né? Católica, eu estou... Olha. Então, mais do que tudo, eu acho que assim, você se encontrar com um lugar, entendeu? Eu me sinto bem naquela igreja, eu adoro o Padre Paulo, quando ele fala, eu sabe, me identifico com a maneira dele fazer a sua homilia e brincar e dar bronca, parece um pouco comigo, como eu sou professora, eu brinco e dou bronca, e muita gente jovem, jovem. Que eles estão tentando chamar esse público jovem para a igreja. Olha, só né? para você ver, são Importante. 600 crianças na catequese. A peça de Caramba. final de ano foi coordenar Porra. 600 crianças ao mesmo Caralho, tempo, com vamos- vídeo, com isso, Teve com que fazer aquilo. o quê? Matilda? Tem que montar um musical. N, Matilda. Né? Mas eu tenho me identificado muito com a... Que bom, cara, e me que sinto isso é muito legal. bem, me sinto Importante muito bem. é isso. Eu acho que não importa a religião, importa é chegar a Deus, né? E eu acho que você se sentir tem bem, vários caminhos. E você se sentir acolhida no lugar, você se sentir fazer parte Sim, daquela também comunidade. tem isso. Você se sentir bem. né, eu ali. me sinto parte daquela comunidade. Pô, Ô, que bacana Thaís, isso. Ô, bacana. Thaís, você sabe que a gente tem um jogo aqui, já que vocês são tão amigos, a gente às vezes faz uma brincadeira aqui do já ou nunca. Ah, meu Deus, o já ou Você tem que nunca. responder já ou nunca. Já ou Eu nunca. também tenho que responder já ou nunca e o Rabelo eu também já ou sei já nunca. ou nunca. E É não uma pode brincadeira que a mentir. gente faz aqui, não pode mentir. Não pode Então vamos lá. mentir, meu Deus. Thaís, você já furou fila? Já. Eu também já. Eu acho que já. Também já. Thaís, Olha, começa levezinho e vai Thaís, aumentando. você já colou nas provas quando era estudante? Já, mas muito mal. Eu era péssima para fazer isso. Eu já. Já. Muito. Thaís, você já falou mal de alguém? Já. Eu nunca. Ah! Eu nunca falei mal de alguém. Ó, olha o que eu tô falando. Pegadinha do Não. Pegadinha do malandro. Não Eu vale nunca- mentir, certo? Eu não tô mentindo. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém. Você já deve ter falado Ah, mal de alguma alguém você vez já na falou. vida, Eu você já falo deve mal ter Mal de falado. alguém você já falou. Pô, eu tô Deve falando ter que que eu não você se falei, arrependa depois. Não, Fala, tô estou falando falando que eu falei mal. mal. Eu Eu também devia estar nunca. fazendo Não, isso. você. Nunca. Você nunca falou mal de ninguém? Porra. Ah, se você também não falou, eu também posso não ter eu nunca Eu falado. tô falando a verdade. Thaís, me diga uma Eu coisa. já vi que eu posso mentir, tá tudo Ah, certo. não, mentira. Ah, relaxei agora. A próxima pergunta que vai ser aquela de matar, aí eu você vou pode mentir mentir. com a maior cara lavada agora. Pode falar. Fala, Thaís, você só deu beijo técnico? Sim. Porra, tu acreditou, Rabelo? Ela deu uma... Eu não sei, a Ela boca é deu uma- dela, ela ela deu- que... Eu posso mentir, acreditou? né? Ô, Eu posso bicho, eu mentir. não faço ideia. Eu nunca. Eu dava beijo... Pra valer. Pra valer. E Eu, você? Sei lá, já também dei... É já ou nunca, pô? Já. E tô confuso. Já, Já o quê? já. Sei lá, não sei nem qual é a pergunta mais, porra. Mas já dei beijo sem ser técnico também. Também. Já, Sem já, ser já, técnico. Sabe já. o que acontece? Na verdade é o seguinte, é um acordo, né, cara? É, exatamente, é.
vai que vai ou não vai. E é o Vai ou não momento vai, também, né? momento. E depende do E vou lhe parceiro, dizer, da parceira, ao né? mesmo tempo, tem momentos que pode ser horrível uma língua e outros momentos que pode ser necessário Mas, aparecer uma língua. exatamente, Tem momento que nunca até se precisa sabe. de uma língua. Não sei. Exatamente. Se for por aí. um beijo com a Juliana Paz, Opa! com a Débora Seco, Ah. com a... Aí- Como é que é o nome da sua namorada mesmo? Você já falou pra ela fazer yoga? Já ou nunca? Thaís, essa aqui é a pergunta aqui do Jurandir. O Jurandir, ele gosta de... Meu Deus do Já céu. vem, já vem. Você já fez amor com seu marido dentro do avião? Não. Eu já. Nunca. Nunca? Não. Eu já. nunca. Eu nunca. Você já fez amor na escada do prédio? Amor, não. Uma preliminar, uma coisa assim, quase lá. Quem não? Quem não? Eu já. Quem não? Quem Na não? escada do prédio? Já. Quando não tinha câmera, né? Quando não Ai, tinha quando não câmera. tinha câmera. Hoje em dia é um perigo. Perigo. É o quê? Ai, sério. Que ela falou? Cemitério. Falou que você já... Né? Sérgio transou no cemitério? Você já fez amor no cemitério? Deus me livre. Eu já. Puta que pariu. Deus do céu. Eu não. Com a Mary? Ei, Com a Mary! cara, eu Meu lembro do cemitério Deus! aqui, né? Amiga, que horror, Gente, mas o amiga. que é isso, Ela bicho? que me levou pro cemitério. Que fetiche é esse, gente? E a gente tava esperando lá a situação, aí ela Nossa. começou a se animar e Mentira, cara. eu falei, pô, você quer mesmo? Então tá bom, vambora. Aí, E foi bom? foi bom, claro, pô. As assombrações todas gritaram ao mesmo tempo na hora que. Meu Deus do céu, que medo A cara de da vocês. Mary tá muito Eu tô safada com ali medo fora, de gente. vocês, gente. A última já ou nunca. Ah, Você já soltou algum gás no elevador e de repente as pessoas, todo mundo ficou olhando para todo mundo e você fingiu que não era você? Quem nunca? Sérgio, bicho. É já ou nunca, Mas pô. ele sai assim, ó. Ei, Que eu sou muito educada. você... Eu já. E você, Rabelo? Eu acho que já. Eu acho que já. Pô, todo mundo, né? Mas cara? sem querer, sabe Sem aquele querer. sem É querer? aquele silencioso. E aí, de repente, Esse entra alguém. Ah, é aquele silencioso. E é horrível. Pior quando entra alguém e a pessoa fica olhando pra tua cara, então quando entra 2, 3. Quero, vocês são É doidos. horrível. Agora, vem cá. Você já foi pra Las Vegas? Já foi pra Las Vegas? Já? Então você agora vai sentir Não Las precisa Vegas. mais ir. Não precisa mais Porque rachar dinheiro em Las agora Vegas. tem Porque agora tem Jet Cassino! Jet Jet Cassino Cassino. faz você sentir as emoções como se estivesse em Las Vegas. Isso. E preste atenção. Você Na pode sua ganhar, casa, né? Na sua casa, você sai da sua casa. É. Você, ao vivo. Ao Você vivo. pode ganhar. Você vai ganhar 50 rodadas gratuitas, onde você vai poder brincar em vários jogos ao vivo e Isso. pode ganhar din-din. Opa! Rabelo. As 50 rodadas vocês vão ganhar se botar o código promocional Que é o papagaio. papagaio. Que é o Papagaio. Tiver lá, código promocional papagaio. O Rabelo, Agora, fala. muita gente pergunta, fala pro Rabelo falar assim devagarinho, pra eu Não, poder entrar, porque eu quero me sentir em Las Vegas. Mas eu nem preciso mais falar, porque agora vocês podem ir lá no nosso canal de cortes, que lá tá tudo certinho, lá um tutorial de como você entra, como você se inscreve no aplicativo. É fácil, é orgânico, é bem tranquilo. Você chega lá, bota o seu nomezinho, aquelas coisas todas, faz o cadastro e entra lá. E quando tiver código promocional, você bota papagaio. Entendeu? Para ganhar essas 50 rodadas que o Sérgio falou aí. E depois é só se divertir, ganhar uma graninha lá. E você joga com gente do mundo todo, 50 sabia? rodadas gratuitas. Entra no nosso corte, no nosso... Canal de cortes. Canal de corte. Tá e você lá. vai ter todas as Como se explicações. inscrever no Jet Cassino, tá tudo lá. Muita gente está muito satisfeita com o Jet isso Cassino, aí, porque pois fala, é. puxa, malandro, eu me sinto em Las Vegas, eu me sinto ali, eu faço vários jogos, e eu ganhei 50 rodadas gratuitas, você vai ganhar 50 rodadas gratuitas, não perca tempo! É isso aí, Pode Jet ganhar Cassino. din-din!
bem. Ô, Thaís, que papo bacana esse nosso papo. Você gostou de vir Muito bom, aqui? muito Amei, bom. gente. Curti muito, me diverti muito. Adoro você. Valeu a pena, meu amor. curtiu. Curti, Foi foi bom. ótimo, foi ótimo. Ô, Thaís, E tô esperando vocês em Portugal, Pô, tá? eu vou em breve, e a se gente Deus vai, quiser. vai em breve, porque eu Deus adoro quiser. Portugal. Manda um beijo para aquele povo maravilhoso. Quero Mano. visitar Aquelas pessoas também o maravilhosas. Matheus, que tá lá, ó, o irmão do Pasquim. O Mateuzinho tá morando lá. E com a as mulher. igrejas, que lindas, né, cara? Lindas. Mas, Tudo é lindo, Portugal tudo é é uma coisa lindo. louca, bicho. E a comida, eu e a adoro a comida. Ai, comida. meu E a Deus, como é comida, bom, malandro, como e a comida. E é barata a comida lá, hein? Barato, e eu vou dizer uma coisa, pra você comer mal, você vai ganhar na loteria ao contrário. Tudo Todo é- lugar, qualquer tudo é esquina gostoso. que você pare, qualquer boteco, como é que a gente fala, como é que verdade. chama aqui no Brasil, qualquer pé sujo, verdade, né, que a gente é fala verdade, assim, é verdade. qualquer boteco, não precisa ser nenhum restaurante, você come É chique, gostoso. você come bem. Tá falando Você sério. come bem. Vamos aplaudir, Bom, Thaís? É isso aí. Vamos aplaudir, Thaís? Thaís de Campos, Ó, Thaís, meu amor. Thaís, Obrigada. Deixa a rede social, deixa as coisas aí. Mas só- Eu, Thaís de Campos. Eu, Eu, Thaís de Campos. Eu, lá Thaís no de Campos. Instagram. Thaís. Gente, e eu, deixa eu falar uma coisa. Fala aí o que você quiser. Eu ensino a lidar com a câmera, faço cursos para quem é ator, mas para quem também não é ator. Então, hoje em dia a gente não dá para fugir. Entendeu? Hoje está todo mundo usando câmera. Não, e você A precisa gente gravar usa- seus vídeos. E tem Pois tantos é. truquezinhos, tantos Olha aí, ó. truques que eu posso ensinar. Pô, aí, galera. O curso é online. Online, qualquer lugar do Você faz mundo em qualquer você pode lugar, é tranquilo. Entra lá e fala comigo. Ô, Thaís, eu É quero isso. convidar todo mundo. Alô, Campinas! Ai, Campinas! Campinas, eu estou chegando aí sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Oficina do Estudante, com meu show novo, que fica ali no Shopping Guatemi. Esse teatro é maravilhoso, é lindo. É o Malandro na Quarentena. Você não pode perder, meu Gugu, e você é o meu convidado para ir lá. Thaís, gostou da produtora? Adorei. Linda. Adorei tudo, adorei. Produtora bacana. Bacana. Sentiu aqui o tratamento, tem uma energia boa. Além de tudo lindo, né? Quantas câmeras, o pessoal todo, tem uma equipe aqui atrás. Não é Uau, bacana? uau. E essa produtora é do nosso amigo Beto Guimarães, que recebe a gente sempre a com os braços GR abertos. Podcast Studios. Podcast Estúdios. É isso Thaís, aí. você sabia que lá em Portugal, a Graça da Car System, ela quer lançar a Car System em Portugal. Portugal, aí, Tem ó. muito roubo de carro lá? Agora tá tendo cada vez mais. Cada vez mais. infelizmente. E é por Então é o isso momento que ela dela quer ir. levar a Car System para lá. Infelizmente. Porque a Car System, atenção, você que é daqui. Se você tem um carro, se você tem uma moto, não perca tempo. Bote Car System no seu carro ou na sua moto, porque Car System é a maior empresa da América Latina de proteção veicular. Não perca tempo, porque depois que roubarem, não venha chorar no meu ombro. Ai, Serginho, roubaram minha moto. Porque você não botou Car System, porque Car System é proteção 24 horas, a recuperação mais de 95%. Eu sei. De recuperação. Recupera Viva a Car sempre. System! Viva! É isso aí. A Car System vai entrar em Portugal. A Graça está em Portugal. Beleza? E ela falou, Serginho, vou botar uma Car System aqui em Portugal, porque Portugal merece a maior empresa da América Latina É isso aí. de proteção veicular. Car System. Me diga uma coisa, que frase você falaria para terminar essa entrevista? Que frase? Diga uma frase que está no seu coração, uma frase que está na sua mente. Uma frase para a gente fechar isso aqui. Vou falar uma coisa que eu acho que é importante, que tem muito a ver com o seu espírito, com a sua coisa, com o que você passa, com essa alegria e com essa criança que você traz dentro de você. Acho que cada vez mais a gente está precisando trabalhar com mais leveza e não esquecer a criança livre que nós temos dentro de nós. Temos sempre um pouquinho do nosso Serginho Malandro dentro da gente, que essa criança é que nos dá a alegria e ser quem você é mesmo, genuíno, porque a gente já está, por causa disso aqui, ó, tá perdendo a essência. Vamos aplaudir Thaís verdade. Campos! Obrigado pelo carinho. Estamos Obrigado. aqui sempre terças e quintas ao vivo. Inscreva-se a no partir das canal. 20 horas. Inscreva-se no canal. Toca o sininho. Nem que seja por pena. Ai, tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Obrigado pelo Até a carinho. próxima, galera. Gugu, Valeu.